Então, assim, o que acontece? Às vezes o cara faz uma progressão e fica no conforto daquela progressão. E tem outro cara também que, por outro lado, o cara fala, não, para pegar o movimento eu tenho que treinar o movimento. Então eu vou treinar o movimento que uma hora sai. Meu, sair, tudo bem, o corpo modela, mas você vai sair o movimento, só que não vai estar não vai estar fortalecido, a chance de lesão é maior, né? Então, eu sou muito a favor da progressão. Opa, e aí, Hugão? E aí, Fabio, agora foi, hein? Atualizou? Agora foi, atualizei. Show de bola, meu cara. Eu tava falando aqui de você, inclusive, e aí imagina que o pessoal já me conhece aqui, então se você puder, se apresenta aí pra galera, fala um pouco aí do teu trabalho, dos teus estudos, irmão. Claro, então, gente, eu sou Fábio Barsi, tá? Sou formado em Educação Física, me formei pela Unip, sou atleta de Street Workout há 4 anos e juntando com a calistenia dá 2 anos. Já disputei campeonatos sul-americano, brasileiro, paulista e dou aula hoje de calistenia na USP, do grupo chamado Calistenia USP, no Esporte Clube Pinheiros também. E tem uma equipe de competição, que é só competição de street workout, focando só os movimentos estáticos e dinâmicos de força, né, na categoria, que é chamado estilo calistênico. E aí, me corrija se eu estiver errado, vocês têm um trabalho muito mais voltado, né, pelo menos no competitivo, justamente para os movimentos táticos, dinâmicos de força, né, mais voltado para essa Sim. base de força dentro do street workout, certo? Sim, correto. Então, Hugo, eu sempre tive contato com todo tipo de esporte, desde pequeno. Aliás, a minha base também, antes do street workout, ela veio do Kung Fu, ela veio da luta. E o preparo era sempre muito forte e junto com a luta eu fazia a musculação. E aí eu acho que isso puxou um pouco também a parte de falar assim, porra, eu comecei a analisar e falei, cara, se o cara tem força, ele consegue desenvolver outras coisas e isso eu consigo jogar para qualquer preparação, para qualquer esporte. Já para o cara que vai para acrobático, você fica muito restrito, né? Ainda mais hoje que o street workout é um nicho muito pequeno. Então, tipo assim, eu falo para os meninos, eu falo, gente, estático e dinâmico de força, assim, cara, para mim, você tem isso, você faz o que você quiser. Você não precisa de uma estrutura, um colchão, uma coisa tipo. Eu gosto muito dos acrobáticos, mas eu, tipo, vou te falar que eu gosto de ver. Eu não consigo gostar de fazer assim, sabe? Eu me identifico muito com isso, cara. Também acho que é muito mais paixão por praticar os estáticos de força, mas eu também admiro, é igual algumas tatuagens, né? Você vê na galera, você acha bem legal, mas talvez você não faria. Só que você acha legal algumas delas. Sim, sim, total. Total, é muito isso. E foi uma coisa que eu até quando eu criei o estilo calistênico, ele é recente, tem, tipo, acho que a gente tem 3 anos, 2 anos. E foi inclusive embasado na característica de 2 atletas de street workouts que eu acabei, tipo, conhecendo na internet mesmo, né? Que foi o Larossa, o André Larossa. Quando eu vi ele fazendo, tipo, front lever, foi a primeira paixão, assim, que eu falei, gente, front lever. E o Zoran Pesterak, né? Que é um russo, ele só faz estágio grande de força, que o cara é muito over, assim, o cara é absurdo. E aí começou a minha ideia, falei, pô, vou criar um negócio só de estágio de força, que aí eu vou auxiliar nos outros esportes. Perfeito, irmão. Cara, essa época do Larossa também ele marcou demais, né? Tem muito calistênico, eu acho que virou calistênico por Sim. conta dele, né? Foi um período curto assim, mas ele foi um cara que talvez tenha revolucionado o cenário, né, irmão? Puta, foi, tipo, é um cara, assim, que foi muito engraçado, porque quando eu comecei, era aquela vibe meio, porra, eu tive ginástica artística, aquela coisa na faculdade, né, da ginástica laboral, ginástica artística, tudo isso, né, e na época, tipo, eu comecei na época que eu conheci o Arossa, tipo, vídeos assim dele, eu tava na faculdade, tava no segundo semestre de faculdade, e eu já tinha contato com a galera da ginástica lá no Pinheiros, né, e aí eu falei, cara, isso é ginástica artística, não é não?
Aí, quando o Laros estava girando, aí quando ele jogou um front, eu falei, não, isso não é ginástica não, cara. Isso não é ginástica, eu vou fazer o que esse cara faz. E aí começou a pilha. É verdade. Tem um ponto ali que vai bem diferente, né? Apesar de até existir a prancha peitoral, se eu não me engano, eles chamam assim o front lever, mas você não vê muito nos elementos da ginástica, né? Não vê numa apresentação frequentemente, por exemplo. É É, bem então, raro até, né? não, é muito raro, eu acho que é pelo fato deles usarem algumas coisas, tipo, eu tive contato com alguns atletas da ginástica que já foram, ainda mais o Bruno Adami, que ele é um cara que me colocou dentro da USP, né, para ajudar lá, e ele falou assim, que os exercícios que a gente usa no street workout, os estáticos pelo menos, eles utilizam como preparo para a Sim, ginástica. exato. Então, a grosso modo, assim, eles fazem, só que eles não treinam a mesma ênfase que a gente treina, pela Exato. apresentação deles não ter isso. Exato. Perfeito, acho que é bem isso mesmo. Compõe, né? Mas é mais essa preparação mesmo do que, sei lá, eles não vão ganhar muita nota, por exemplo, no front lever, né? E aí você vai lá no bunny gate da vida, toda a variação, né? O one arm, tem as partes dos pulls, e aí o street workout acaba ganhando uma característica bem diferente, né? Só Total, atualizar aqui, Fabião, rapidão. Edu, o assunto da live é justamente o front lever, tá? Então a gente está fazendo um especial em relação aos movimentos estáticos. Esse que está aqui com a gente é o Fabião. Ele é formado em educação física, dá aula lá na USP, tem toda essa paixão por movimentos estáticos. E aí achei a melhor pessoa aí talvez pudesse falar com a gente também sobre esse tema, né? Que é bem a área dele. E aí, como introdução aqui, Fabião, vou deixar até para você essa primeira parte. Como é que a gente pode falar das principais características, mesmo para quem ainda talvez nem saiba o que é um front lever ou está vendo pela primeira vez? Como é que você resumiria assim, se fosse para explicar para alguém o que é o front lever propriamente dito? tá, bacana. Eu acho que a primeira coisa que você tem que analisar não é o movimento em si. A gente tem que analisar as principais ativações e como isso é jogado no preparo na musculação, tá? Porque assim, mas não tem muito a ver. Se você for parar para analisar, biomecânico, o nosso corpo só faz uma, independente do esporte que você faça. Tá? Tem flexão, extensão de cotovelo, flexão, adução, abdução de quadril. Isso qualquer esporte você vai fazer. Então, assim, o front lever ele se assemelharia mais ou menos a um pullover da musculação, tá? Junto com, sei Pull lá, down, um pull down da é, vida? seria mais ou menos uma bissérie de um pullover com um pull down aí, Verdade, verdade. mais ou menos, né? Só que seria, no caso, você ficar fazendo tipo o hold para a gente seria o ponto zero, né? Aquela periodização de ponto zero, né? Que até o Sardinha dá ênfase para essas coisas e tem algum artigo que eu lembro que começou a fazer isso também, do Concentration Peak e tudo isso. Então, assim, algumas coisas na calistenia elas se assemelham muito à musculação, porque são dois preparos, né? E o Street Workout ele vai para essa modalidade. Então, se fosse para falar para a galera o que é mais ou menos e como treinar isso, eu focaria mais em ativação do que eu focaria no movimento em si, tá? Então, mais ou menos, seria tipo, músculo a gente sabe que não conta, funciona através de estímulo. Então, uma barra, ela pode virar um front lever, desde que você consiga essa barra com uma australiana, por exemplo, né? Para os casos da musculação, a remada, né? Sim. Na... Então, seria as progressões. Você começar com uma australiana e depois você, tipo, começar a levantar, pôr o pé na australiana no chão, né? Depois colocar ele num banquinho, às vezes, para ficar inclinado, você puxar, segurar, volta devagar, sempre trabalhar excêntrica e ter a gente costuma dizer que não é seguir um padrão, mas você seguir sempre essa progressão e não abandonar ela, né, Edu? Né, Hugo? Seria basicamente assim. Então, antes de você falar, front lever vai treinar tuck, cara, é uma coisa que eu acho muito interessante que até o Edu Extremo ele fala, e isso é a verdade. Você não ganha força treinando isométrico, você ganha força treinando dinâmico de força. Por quê? É aquela coisa que a gente tem o conhecimento na faculdade, né, Hugo? Para você manter uma carga parada, você aguenta muito mais tempo do que você fazer uma flexão e extensão de cotovelo. Então, se você trabalha dentro disso, dentro desse linear de força, é lógico, não vou sair fazendo o raise à toa, né? Então, você trabalhar dentro disso. E em uma outra periodização, quando você estiver fazendo, sei lá, uns 10 no conforto, 15 no conforto, assim, de alguma coisa, tipo de um raise, mais ou menos, né? De um tuck raise, que seja, ou de uma australiana um pouco mais difícil, você pode começar a treinar os isométricos.
Mas eu aconselho mais o dinâmico de força. Ah, não consigo fazer o front. Cara, não faz começo com elástico, porque você cria uma ilusão, né? Faz a vela, desce devagar. Faz a vela, desce tuck. Ou não consigo fazer o tuck. Cara, começa a treinar, tipo, muita australiana e muita barra, né? Eu acho que seria isso a primeira coisa. Para condicionar, né? O primeiro momento ali, criar uma base ginástica para depois pensar no gesto específico. Mais ou menos essa ideia, né? Exato, total. Porque assim, Hugo, eu acho que, cara, é uma coisa que eu até converso com o Gustavo, que é um cara da USP também, um profissional de educação física da USP. A gente fala, não adianta você colocar o cara para fazer um monte de coisa de front lever, um monte de coisa, quero pegar o front. Não adianta você focar só o front em si, o cara não vai nem saber por onde começa. Verdade. Então, assim, beleza. O que eu faço muito, tá? Como que eu prezo o front lever? Primeira coisa, saber retração e protração de escápula. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Normalmente, eu vejo que o que difere um front lever sólido, ou o cara começar a treinar front lever, ou saber o que é mais a consciência corporal do que a força. Porque normalmente o cara que procura o extension count, o front lever, ele já praticou a base da calistenia alguma vez na vida. Ele não vai acordar e falar, porra, extension count, eu vou fazer front. Não, não existe isso. Então, eu acho que o cara, beleza, sabe fazer barra fixa legal, né? Entende as travas do corpo, vai para a australiana, consegue saber quando tem que retrair, quando tem que protrair, o que ativa, a escápula, como que eu travo abdômen, glúteo, sei lá, posterior de coxo, sólio, todos os isquios tibiais, tudo isso, quadríceps, beleza, entendi o movimento. Se não entender o movimento, cara, você pode ficar 300 anos tentando front, você não vai fazer. Verdade. Acho que esse encaixe técnico é fundamental, né? Até separei, na verdade, para a gente falar disso. E aí, tudo que você falou, tem essa questão do controle escapular. Eu acho que é um grande divisor de águas dentro da calistenia. Não sei se você concorda comigo. Mas quando o cara ele começa a ter um domínio dessa região e também ali, talvez, no quadril, talvez eu colocaria até o quadril como uma coisa mais fácil, talvez. Mas esse encaixe escapular, quando a galera domina, você vê até que repara até mesmo a postura das pessoas andando no dia a dia, né? Então, o cara que pratica lá o peixe, ele fica até meio curvadão. E acho que ele carrega um pouco dessa protração diariamente, até pela musculatura que é trabalhada em cima disso, né? Que é bem incomum, né? Nenhum outro esporte, talvez, puxa esse tipo de trabalho, esse tipo de encaixe e vai moldando uma musculatura, né? Como é natural em todos os esportes. Irmão, rapidinho, adorei as explicações. Deixa eu só responder a galera que falou no chat aqui, senão eu vou perder as perguntas. Tranquilo. Mas gostei muito do trabalho técnico, cara. Bem explicado, gostei bastante, Fabião. Existe algum exercício específico que ajuda a pegar o movimento? A pergunta do Pedro. Pedrão, a gente já falou, o Fabião acabou de citar algumas, principalmente, né, o que eu gosto muito, o conceito, né, algumas ideias para que você possa chegar lá, mas a gente ainda vai falar aqui sobre alguns gestos mais específicos, né? A gente já deu uma passagem, ele citou aqui progressões, por que ele começaria com uma ou com outra, mas a gente ainda vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema, falando aí de movimentos mais direcionados. Aí tem uma outra aqui que eu vou passar para você, Fabião. Do Lucas. Boa noite. Mesmo fazendo o fortalecimento adequado e o treino próprio com certas progressões, a dor nas costas e na lombar. Acho que ele ainda tem esse tipo de dor. Normal ao segurar o hold da front? Então ele está treinando, está praticando front lever. Falou ele ali que faz bastante fortalecimento, mas que ainda assim sente algumas dores nas costas e lombar. O que você diria para ele aí, Fabião? Então, Hugo, é uma coisa comum, mas ela não deve acontecer, tá? Exato. É uma coisa que, por exemplo, normalmente isso você sente, se for, aí tem vários tipos de dor, né? Se for uma pressão, semelhante a quando você faz o paraquedas da lombar, aquela extensão de lombar, né? Às vezes é porque aquela região não está fortalecida e você está compensando alguma coisa. Então, assim, é muito difícil de dizer, mas o que eu aconselharia é começar a trabalhar muito o core, lombar, abdômen pra caramba, a não, tipo, mandou fazer, vou sair a rodo, cara. Vai devagar, faz lombar, tenta trabalhar, não descer, não descer tudo, faz do meio sempre para cima, para se manter sempre a contração muscular encaixada lá, tudo bonitinho, né? Vai devagar. E aí eu preciso saber, se a gente teria que saber se quando ele faz o full, é um hold, tipo, ele fica, que a gente fala, carpado, fica selado, como é que ele fica? Porque no front lever em si, você só sente a lombar quando tem uma compensação, seja de quadril, seja de soltar abdômen, não travar glúteo.
Senão não é para acontecer, não. Sim, às vezes acontece também que muita gente que não periodiza bem, né, Fabião? Então, às vezes, se você exagera, aí já seria mais voltado para dorsal, né? Tem gente que costuma acumular um monte de inflamação ali porque exagera na dose de treino. Pode ser também um fator desse. E aí, como você falou, a gente precisava ter um pouquinho mais de informação para poder dar uma resposta mais adequada, né, meu caro? Total. É um negócio que até complementando, né? Eu acho que se eu, por exemplo, é que a gente fala, eu falo muito até o Igor que está assistindo a live, nosso fisioterapeuta, a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, cara, quer começar a treinar front lever, não sabe por onde começar, treina a canoinha, né? Fica na canoinha, porque a canoinha, se você parar para pensar em ativação muscular, ela é muito semelhante ao front lever, só que ela é mais fácil. Então, se você sente canoinha e você sente a lombar, né, uma bisséria aí, padrãozinha da ginástica, você sente algum desconforto, é que aí você consegue saber onde está. Você, tipo, tá compensando com a perna, com a lombar, né? Ali na canoinha você consegue ter uma noção, né? Até naquele abdominal do L-sit para canoinha para L-sit, para os mais avançados, né? Você consegue ter uma noção, mas assim de falar é muito difícil. Verdade. Um pouquinho mais de informação, mas a gente tentou trazer algumas possibilidades para você, meu cara. Espero que a gente consiga ajudar. Essa dica do Fabião é boa, você pode reduzir a intensidade. Aliás, esse hollow, a canoinha, né, Fabião, é muito interessante. Eu falei sobre ela hoje. E ela tem transferência, só uma peculiaridade, né? Porque ela tem transferência para vários exercícios. Então é um gesto muito simples, né? Não por menos ela é muito utilizada na ginástica, porque dali você aprende uma série de coisas, né? O quadril apertado, aí tem as pernas aproximadas, tem todo o encaixe da cintura, né? Então você com um exercício muito simples que às vezes o calistênico mais apressado ele subestima, né? Você já deve ter vivenciado isso também, que a galera não quer progressão e quer só o movimento final e que na grande maioria das vezes isso acaba sendo um erro técnico, né, meu cara? Ah, total. Isso eu converso direto com muito cara da ginástica, né? Que tá tendo para ginástica Pinheiros, muito. O Gustavo também, que a gente dá treino na USP, toda hora a gente fica conversando com ele, tá? Você já assistindo essa live, Gustavo, obrigadão aí por tudo. É uma coisa que isso cria um estigma, Hugo, eu acho, por dois motivos. O primeiro, tem duas vertentes que a galera segue no Street Workout, né? Você tem, e como são muito a galera é jovem, a ansiedade é muito. Total. Então, assim, o que acontece? Às vezes o cara faz uma progressão e fica no conforto daquela progressão. E tem outro cara também que, por outro lado, o cara fala, não, para pegar o movimento eu tenho que treinar o movimento. Então eu vou treinar o movimento que uma hora sai. Meu, sair, tudo bem, o corpo modela, mas você vai sair o movimento, só que não vai estar fortalecido, a chance de lesão é maior, né? Então, eu sou muito a favor da progressão. Sou muito a favor da progressão e com a progressão a gente periodiza, né? Mas isso tem cara que eu conheço, o cara joga front o cara pegou o front lever fazendo front lever, só que assim, cara tem, sabe, você tem que pensar a longo prazo, não a curto prazo. Então, aí uma hora a conta vem. Eu até anotei esse time aqui agora para poder reservar um corte que eu achei muito interessante e estou total de acordo, porque, cara, às vezes dá certo não significa que você escolheu o melhor método, né? Então tem tanta coisa que acontece eventualmente por um acaso ou até mesmo por competência, mas, por exemplo, tem muita coisa em jogo, aí você falou, pô, o cara pode conquistar na marra, fazendo exercício lá insistentemente, né, direta progressão, até pode, mas depende de uma série de fatores, né? De repente ele tem uma composição favorável, uma composição corporal que favorecia, de repente ele tem uma bagagem de exercício que favorecia também, que ele já não vai se machucar tanto, que ele é um cara que é leve, né? Que ele tem a questão da altura que possa influenciar. Então, galera, dar certo para alguém não significa que vai dar certo para você. Isso a gente fala em linhas de treino como um todo, até mesmo na musculação, que eu entendo como uma coisa um pouco mais simples. Se a gente falar de movimento ginástico, a complexidade é um pouco maior, mais ainda. Então, é isso que o Fabião, acredito eu, que ele tenha tentado passar para vocês. Que a metodologia, se você pensar com mais técnica, existe muita coisa que você provavelmente faria diferente, né? Eu mesmo, Fabião, lá atrás, cara, não estudava tanto os movimentos ginásticos, cansei de fazer coisa. Eu não sei se você já chegou com uma ideia mais pronta quando você começou a treinar, mas eu errei muito no passado, por até mesmo por falta de informação, que eu ainda não tinha entrado tanto nesse meio. Não, eu também teve umas coisas que eu errei, lógico, a gente erra, só que o importante é você aprender com os erros, né? É o Sem que a gente dúvida. falou. Não adianta você chegar e falar assim, ah, beleza, eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Tô fazendo para chegar.
Mas aí, tipo, você sente que você está estacionado. Você, tipo, não evolui daquilo. Você pega um vento e não sai, não evolui. E você perde, às vezes, tipo, você fica sempre naquele movimento por conta de uma dor. Aquilo te limita a fazer as coisas do dia a dia. Então, ó, pra você ter uma noção, quando eu peguei o front lever, eu levei ele 2 semanas para pegar ele, para dominar mesmo, sabe? Foi até um tempo curto, mas foi a primeira coisa que eu treinava, eu treinava isso e treinava musculação junto e já tinha um preparo de lombar, de abdômen legal, né? Então eu já fazia barra para mim era fazer parte do meu dia a dia. E o que eu treinava? Eu treinava vela front, vela segurava para front, segurava para front, segurava para front. Só que aí assim, era a única progressão que eu conhecia, porque era o que a gente tinha em contato na faculdade, não tinha muito isso, tinha os preparos da ginástica, mas já fazia canoinha, fazia lombar, ok. Mas aí eu falei, cara, eu peguei o front lever por isso. Não foi uma coisa, tipo, eu peso 66, Hugo. Então, tipo, se eu pensar, eu sou magro. Então, se eu pensar por uma coisa, tudo bem, eu tenho um ombro legal, tal, mas se eu pensar por um lado, o ectomorfo é muito mais tranquilo o treino para ele do que o endomorfo, o mesomorfo. E a gente não pode pôr receita de bolo. Gente, não existe receita de bolo. Exato. Exato, eu me identifico até com a tua história, porque quando eu parei para insistir no Pro Level, eu também tive relativamente um tempo curto. Mas isso é muito legal, essa sinceridade, porque eu também pego próximo a esse tempo e eu falo pra galera, só que eu já treinava há um certo tempo. Então eu já tinha uma bagagem de calistenia, de street workout. Como você falou, pô, eu já dominava barras, eu já tinha um número relativamente alto de pull-ups. E aí a galera acha que às vezes, pô, não sei o que, o Fábio fez em 2 semanas. É até possível? É, mas a gente precisa contar todo o histórico, né? Uma coisa que vai envolver, que vai te trazer uma bagagem. Como você mesmo falou, você se encaixa no somatótipo mais ectomorfo. Não tem um peso tão alto, né, Fábio? Quanto que é a sua altura, meu caro? É 1,83. Então, você já é um cara um pouco alto, né? Por esse lado, talvez para ginástica não é uma coisa que te favorecia tanto. Sim, Mas, como a gente falou aqui, cara, um treino seria diferente para alguém com uma composição corporal diferente, o treino seria diferente para alguém que não tivesse a bagagem que você tinha tido até aquele momento, né? total. Então, são tantas variáveis a serem levadas em consideração, quem dera fosse uma coisa tão simples, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar esse estigma, né, Hugo? É uma coisa que, e se você pegar a propaganda, o treino de marketing é uma coisa muito perigosa, que eu costumo dizer. Exato, Você exato. pega, por exemplo, você puxa no YouTube o Larossa fazendo, você puxa o Lyons fazendo, o cara, mano. Aí o cara mostra o treino de front lever, ele fez, um monte de movimento. Você fala, pô, o cara treina isso num dia, velho. Porque é o que Verdade. passa pra você. Quando na verdade não, ele só tá mostrando o que ele sabe fazer. Então, assim, normalmente esses caras, o cara, ele tem uma. Não tem como você padronizar. O cara treina isso, o cara treina às vezes o dia inteiro, o cara treina até menos, mas o trabalho dele é isso. Cara, é outra realidade. Então é uma coisa que você tem que pegar, por exemplo, beleza. Como que você vai falar? Cara, eu sou gordinho, só que ele é endomorfo, cara, mano, eu olho no anúncio do McDonald's, eu ganho 3 quilos. Então, o que que você tem que fazer com esse cara? Não adianta você pôr o cara na barra, se não sabe se o cara tem problema de joelho, se não tem, aí esquece. Primeiro a gente enxugar isso de um jeito saudável, a gente começar a fazer uma barra, uma australiana, trabalhar nas negativas, e aí começar o trabalho e fazer um trabalho menos volumoso e mais intenso, né? Eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, Hugo. Não é, você imagina uma linha aqui intensidade e outra aqui volume, elas são totalmente antagônicas. Não tem como eu focar os dois juntos. E Verdade. não é porque o treino é curto que ele é ruim, que o treino é longo que ele é bom, Verdade. tá? A galera tem que tirar isso da cabeça. Então, podem servir as duas coisas, né? Pode ser tanto bons quanto ruins, dependendo do propósito, dependendo Exato. O que do vai momento. dosar vai ser o conhecimento, não vai ser o tempo. Exato. Irmão, se você me pegar digitando aqui, não leva mal, é porque eu gosto do tema, eu gostei muito dessa última frase que você usou, o treino propaganda ele é perigoso. Aí eu tô pegando o time, tô anotando aqui para depois dos cortes. Aliás, fica o recado aí pra galera que depois vai sair no nosso YouTube e sai todos os cortes também, que é um momento legal, né? Que a gente tenta pegar um ponto alto aí, nem sempre todo mundo consegue acompanhar a entrevista inteira, então a gente vai trazer uns cortes. Fabião, vou passar aqui para você também 2 perguntas que chegaram aqui. Tá. A do Marcos, não sei se chega a concordar tanto com essa afirmação dele, mas ele diz: por que o front lever
define o corpo inteiro. Talvez não seja só por conta do front lever, né, que vem a definição, mas talvez porque desenhe bem, né, no movimento, ele ativa bastante, talvez tenha sido essa a intenção dele. Sim, então, essa pergunta, o Marcos não foi o primeiro a me fazer isso, sabia? Muita gente me pergunta isso. Por que que a calistenia, o street workout em si, as posturas isométricas definem muito, né? Principalmente as posturas que você tá, tipo, ou na planche ou no front lever, né? Que você fica o corpo estendido, no caso. Eu acredito que seja pelo tempo de contração muscular que a sua musculatura tem que fazer aquela determinada força, né? Que a gente estava conversando do concentration peak, né? Só que a diferença é que você dá um hold, né, entre aspas, onde tem a maior contração muscular, né, no, no ponto zero, só que depois você alivia isso. No hold, você trava lá e você não trava só uma parte do corpo, você não isola, você está com o corpo todo travado. Se você não trava, você não faz. Então, eu acredito que seja mais da trava de abdômen, de lombar e de glúteo, né, todo o seu core ali trabalhando. Por isso que teria uma definição maior, assim. Mas, lógico, tem gasto calórico, a definição não é nada mais, nada menos do que a perda de gordura ou de algum tecido aí para aparecer a definição. Sim, e acaba sendo muito específico do esporte, né? Eu concordo com a ação aí, e aí acaba exibindo bem, né, a questão da musculatura, e aí você está numa postura ali horizontal. Mas essa questão do tônus, ela também está muito envolvida para a característica natural de cada esporte, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um maratonista, ele também vai ser magro, ele tende a ter pouquíssima gordura, né? Porém, ele não tem tanto trabalho anaeróbio, né? Então, ele também não chega a ter tanto tônus muscular. E aí, na calistenia, você tem uma predominância do ectomorfo, como você mesmo falou, que já favorecia um pouco naturalmente essa questão do tônus. E aí você tem esse gesto específico, você trabalha a musculatura e tende a descer bem o seu percentual de gordura, talvez seja um dos esportes que realmente mais vão aí te demonstrar toda essa beleza, né? Dessa definição que a gente chama de tônus muscular. Mas eu Total. concordo também com a tua avaliação de que a contração ali, ela evidencia mais, né? E aí você está no movimento, está exibindo tudo ali, com bastante tempo de contração, eu acho que acaba agregando muito também. Deixa eu te passar outra pergunta aqui, irmão, que é a do Edu. O Edu tá sempre com a gente, sempre presente. Não é sobre o front, mas eu queria saber se é normal o ombro estalar ao fazer o L-sit. Ah, ele escreveu aqui, E-sit e não L-sit. É aquela versão mais parecida com o V-sit, né, Fabião? Fica bem no Tipo a formato mana, do né? mesmo. Seria como se fosse a mana, Isso, só que isso, isso. na postura do L-sit. Então, Edu, eu acho que tem que ver o que é esse estalo. Porque normalmente, quando a galera faz esse estalo, ou é aquelas bolinhas de ar, né? Que a gente tem como se fossem umas bolinhas de ar na parte de tecido, tudo isso, né? Que aí é completamente normal. Ou não é uma coisa que não deveria acontecer, tá? Seria tipo um estalo articular, eu não sei, seria muito, não sei. Mas se for, eu acho que ele deve estar se referindo ou aquelas bolinhas de ar mesmo, quando faz uma Provável. rotação de ombro, uma contração, um tempo de contração grande que não está aquecido. Ó, bom aquecer, viu, Du? Eu tive um professor que falava, pô, depois dos 20 anos, se você está, é super normal. Não, nem se preocupa. Ele falou, só se for um caso muito intenso, tiver muita dor, né? Mas eu não sei Exato. nem a idade do Edu, mas, Edu, um pouquinho disso é absolutamente normal. Agora, como o Fábio falou, de repente pode ser alguma coisa, uma complicação um pouco maior, depende da intensidade. Então, daqui de longe, nem eu nem o Fabião vamos conseguir aí te dar um diagnóstico, né? Mas o que a gente pode ver, até por uma certa experiência, é que tem muito disso e que é muito normal, tá bom? Mas, de qualquer jeito, olho aberto aí no teu caso, irmão. E aí, Fabião, eu separei aqui depois para a gente falar das principais progressões, mas como até a gente tinha falado antes, na conversa até por áudio, sobre, em especial, o porquê das progressões, né? Que a gente tinha falado daquele componente da biomecânica, do porquê que uma é mais fácil que a outra, qual que é a linha de raciocínio. Eu sempre costumo falar que a gente usa a biomecânica, você que também é um cara que gosta de musculação, que a gente faz as adaptações de ângulos como se fosse o nosso tijolinho da academia, né? Colocando mais Sim, peso, menos peso, a gente usa o sim, elástico, exato. às vezes nesse mesmo propósito, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, irmão, sobre as progressões e dessa parte da biomecânica envolvida. Claro, claro. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar nas progressões é a gente pegar aquela método analítico, né? Pegar a postura em si e quebrando ela, quebrando do básico mais simples possível, né? Até um front lever one arm e um front lever normal. Vamos pegar o normal.
Beleza. As progressões, elas servem para ocorrer aquela adaptação neural no seu corpo, que ela está sempre ocorrendo, né? O que eu gosto muito é que assim, você ocorre essa adaptação neural, sempre o corpo está se adaptando a novos estímulos, né? Então, assim, seria exatamente o tijolinho da academia. Então, como é que eles falam? Beleza, a primeira que eu falo sempre, ativação de escápula. Comecei a ativação escápula, eu tenho que entender. Para entender a progressão, eu tenho que entender por onde começa o movimento. O movimento vai sempre começar, né, pegada para o nada, encaixei a escápula. Quando eu encaixo a escápula, eu só vou segurar com a escápula encaixada e o corpo todo relaxado. Todo relaxado. Para eu sentir essa confiança na escápula. Tranquilo. Estou conseguindo fazer isso? Legal. O que eu vou fazer? Ativei a escápula, vou travar o glúteo e travar o abdômen. É simultâneo, gente. Não adianta eu travar o abdômen, não vou travar. Trava o glúteo, trava o abdômen. É simultâneo. Consegui fazer isso, o meu corpo ele vai ficar semelhante, como se fosse aqui a escápula, ele vai ficar assim e aqui vai ficar para baixo, né? Ele vai ficar assim. Um pouco abaixo do Advanced Tuck, mais ou menos uma tuck, mais ou menos, né? Só que com a perna para baixo. Beleza. Ah, eu consigo fazer isso? Treina essa subida, volta, vai e volta. Você tem que fazer parte da sua rotina. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ah, eu consigo, beleza. Eu tento one leg? Eu não vou tentar one leg. O que eu vou fazer? Eu treino de baixo, essa saída já da Advanced Tuck, né? Da tuck da Advanced Tuck para sair e voltar. Para sair e voltar, junto com preparo de lombar e abdômen. Eu vou ficar fazendo isso, meu, vai fazer isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Fez isso, eu vou tentar o front normal. Eu fiz o começo da tuck, entro pro advanced, tuck, advanced, tuck, advanced. E eu fico mesclando, eu respiro na tuck e solto advanced. Eu respiro na tuck e solto advanced. Ah, eu não consigo fazer isso ainda? Subo com a escápula, respiro com a escápula, travo a tuck. E aí vai indo. Você sempre pega o mais fácil para você respirar e entrar no mais difícil, seja ela qual progressão ela seja. Aí daí Advanced, você vai, entra para One Leg, volta para Advanced, volta para Tuck, faz todo esse processo até você fazer tudo isso. Basicamente, eu aconselharia isso. E outra coisa, para quem é mais avançado, eu já tenho front, mas eu solto ele só quando tipo, eu estou descansado. Eu não domino ainda, mas eu tenho movimento, né? Uma coisa que acontece muitas vezes. Eu aconselharia o cara a treinar muito a canoinha pro L-sit e muito o L-sit pro front, que normalmente o que peca é o jogo de quadril. É o encaixe de quadril. Mas eu acho que seria isso, Hugo. É isso, basicamente mesmo. O Gustavo fala bem essa linha proximal para distal, mais ou menos essa linha mesmo que a gente está falando aqui. O Igor disse que não vai conseguir ficar até o final. Tá tranquilo, Igão. A gente vai ter no IGBT depois, a gente vai ter também no YouTube. Isso faz parte aí, a live acaba estendendo um pouquinho, bem normal. De repente vai curtir com a família. Tamo junto, meu camarada. Valeu, Igor. O Robson falou, tirou minha dúvida sobre o Advanced, já acabou sanando aí. E é bem o que a gente falou, né, Fabio? É um tijolinho na academia, só que como a gente não consegue adicionar peso no próprio corpo ou remover tão rapidamente, a gente vai usar ali o avanço, né? No caso, nesse caso em especial, a gente está falando mais do avanço da linha da tua perna, né? Quanto maior a distância a gente coloca, a gente vai colocar o peso num ponto distal, aí já surfando no assunto lá do Gustavo. Isso tende a, claro, agregar muito mais intensidade ao movimento. E a gente vai recuar esse movimento. Para quem não tem aí bem na cabeça, o tuck seria o grupado, né? Que a gente flexiona o joelho. Ou seja, a gente vai recolher as nossas pernas. A gente vai trazer a nossa perna para o ponto mais próximo do nosso braço, né? Que é o ponto de apoio e, consequentemente, levando ao ponto de Total. força. E é basicamente isso que o Fabião falou. Ele passou algumas metodologias, acredito eu, né, Fabião? Que voltando lá naquele nosso exemplo. Para você trabalhar, sim, os movimentos estáticos, mas também se ater aos movimentos dinâmicos de força, né? Que eu gosto bastante da frase do Edu também, porque você vai conquistar muita força. Então você trabalha esse tipo de variações aí. E acho que esse é o nosso maior intuito aqui, galera. Porque se você digitar no Google da vida progressões para o front lever, você vai achar um monte de vídeo e realmente um monte de diversidade ali. Agora, você entender o porquê você está fazendo alguma coisa é mais ou menos igual aquela história que você não dá o peixe, mas ensina a pescar, né, Fabião? E aí, Total. se você entende esse conceito, você consegue aplicar no planche, você consegue aplicar em diversos outros movimentos, né? Sim, é exatamente isso. E é o que eu falo, eu acho que o que vai diferenciar muito um front lever do outro é a periodização, que aí é uma coisa que vai muito de cada um, né? Então, normalmente, o que eu daria uma dica aí, não sei se você concordaria comigo.
Mano, Normalmente o cara que quer pegar front lever, ou ele treina um monte de coisa ao mesmo tempo e não dá ênfase naquele movimento, ou ele só treina aquilo e aí o cara acaba entrando num processo de overtraining, né? Num processo de não deixar a musculatura descansar, não se alimentar. Então tudo isso engloba, gente. Então assim, cara, você fala assim, Rafael, como você começaria no front lever hoje? Eu começaria isso, eu nunca abandonaria o básico, eu daria, tipo, eu costumo dizer 90% básico, 10, no começo, 10% específico. E aí você vai mesclando até isso ficar 50-50. Isso nunca vai ficar 90% específico, 10% básico, né? perfeito. Concordo, concordo. Eu também costumo usar muito essa linha de trabalho. E aí, como a gente falou anteriormente também, a galera negligencia, né? Porque eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui. Quando é que eu posso largar de treinar o básico? Eu sempre Nunca. respondo que, na minha opinião, nunca, né? Mas a Nunca. galera entende isso, que, por exemplo, você está fazendo um movimento iniciante, então ele é até uma afronta, né? Para quando você começa a se desenvolver mais. E aí, que nem você falou, eu faço, às vezes, no meu treino, não é toda hora, não é sempre, mas eu faço barra australiana, porque em tese é muito fácil, né? Se você tem um certo Sim. domínio. Mas dependendo do para quê, se eu quero trabalhar, por exemplo, em encaixe escapular, como você mesmo disse aqui, se você está no momento mais extenuado, né? Quer tentar estender um pouquinho ali aquele ponto de fadiga. Então, existe espaço para tudo, né? E eu tô total de acordo com você aí que o básico, pelo menos na minha visão também, não deve ser largado jamais. Então, exato, eu concordo com isso, Hugo, e eu acho que assim, como eu falei, não é que você treinar front em si, só isométrico, você não vai ter a capacidade de fazer front. Você vai conseguir cravar, mas você vai ficar naqueles 2 segundos, 3, morrendo, né? Então, o que eu aconselharia durante esse processo de advanced, tuck, tudo isso, é você colocar o raise, né? Que seria aquela subida do ponto inicial, né? Você colocou como se fosse uma barra normal, puxou, passou pelaquela linha do abdômen, né? Que seria o pé na barra, né? O joelho na barra, entrou para o front e voltou e retoma de novo com o pé. Tá Perfeito. fácil isso para a galera que fala, isso eu faço 10, 20, cara, tira o start e começa da contração do meio para cima, do meio para cima, né? Que aí você vai realmente focar o que você quer. Se você joga para baixo, você já está com uma ênfase em quadríceps, e não tanto no abdômen. Então, eu acho que seria isso. Perfeito, de acordo. Aliás, não por menos, né, Fabião? Você imagina que, como eu, também deva ficar ligado aí no treinamento da galera de alto nível. E é uma das progressões mais presentes, né? Essa que Sim, você está citando, pelo que eu vejo, assim, é quase que uma unanimidade. A galera, dependendo também do propósito, né, treina bastante o pull, né? Mas e aí, em especial, falando daquela galera do Burning Gate, né, que rola muito dinâmica de força. E aí talvez seja uma coisa até mais específica, até mais alto nível em cima dessa ideia. Mas essa progressão, pessoal, que o Fabião está falando para vocês, pelo que eu vejo, também é uma das mais utilizadas. Então, só para corroborar aí com o que ele está falando, que é uma das coisas que provavelmente vai te dar mais resultado para você entender essa simetria de treino aí. Edu falou que vai sair da live para jantar. Tamo junto, Edu. Você está sempre com a gente. É um grande prazer, irmão. valeu, Du. Ó, tem uma pergunta aqui que era mais sobre o planche. E aí Tá, eu vou passar lá para você, Fabião, porque eu sei que você gosta de treinar também, já vi vários touros seu. Mas só sim. passar para o Swerington, que a gente fez uma do planche, Swerington. Então, se você quiser ver especial para o planche, tem no nosso YouTube e tem aqui no nosso GTV. Dessa foi com o Killian. Mas como eu sei que o Fabião gosta muito do planche também, eu vou passar a tua pergunta, que é o seguinte. Qual o exercício principal para conseguir fazer a planche? Difícil essa, né? Talvez falar um só, mas Cara, talvez se algumas linhas fosse, principais aí. tá, se fosse para escolher um, seria a flexão na planche lean, o advanced push-up, né? Você está treinando um básico e a planche lean é uma coisa que você faz a flexão com a mão em 45, né? No caso, na diagonal, você avança o ombro, está treinando o avanço de ombro e você está fazendo a flexão. E o que vai dosar a intensidade vai ser o quanto você avança o ombro e o quanto a sua mão ficar próximo do umbigo, né? Que é o seu centro de massa. Se fosse para escolher uma, eu escolheria essa, porque a outra seria um dinâmico de força também, seria uma flexão na tuck, na advanced tuck, uma flexão na tuck, ou uma press, quem sabe, se você já faz a parada de mão. Se você não faz, você é mais iniciante, eu ficaria com a planche lean mesmo. Perfeito. É difícil, senhora, a gente falar, né, uma única progressão, mas é porque realmente, como a gente vem falando até aqui, um composto de 10, né, que preenche. Mas você pode ver que o Fabião, ele também é muito fã do dinâmico de força, assim como eu sou, assim como, por exemplo, o Edu Extremo veio aqui. Edu Extremo, né, Fabião, é um dos caras com certeza mais fortes do cenário. E ele Nossa, também ele depende é muito muito dessa forte. postura.
Então, Sim, eu mesmo já falei aqui que não é só porque deu certo numa pessoa que é uma verdade absoluta, mas que a gente tem uma certa experiência, que a gente pratica nos nossos treinos e que a gente vê que dá certo, mas não só para uma pessoa, né? Que a gente tem um nível de amostragem que ele é interessante, que é mais ou menos como o Fábio falou, pô, estuda um artigo ou outro, e quando a gente estuda para artigo, né, Fabião, você vê existe uma certa amostragem, né, para realmente sim. comprovar que, pelo menos para a maioria das pessoas, aquilo é coerente, aquilo é eficaz. Então é mais ou menos essa linha que a gente está tentando trazer para vocês. Significa que para o seu corpo vai responder exatamente assim? Ainda não, mas que tem ótimas chances de te ajudar, com certeza. Não é isso, Sim, Fabião? eu acho que você falou tudo, assim, o que eu costumo dizer para muito personal, muito aluno meu, muito cara que vem me perguntar, pô, eu quero adaptar a calistenia para o meu aluno, ele faz musculação, ele faz tal coisa, eu falo, cara, pega o básico e faz o básico bem feito. Não Perfeito. fica querendo inventar. Faz o básico bem feito. A calistenia é o básico bem feito que funciona. Então, se você pega as 4 bases da calistenia, elas, não, elas são as bases para qualquer esporte, que é agachamento, barra fixa, flexão e paralela. Então, com isso, você desenvolve qualquer aparelho, qualquer coisa, você parte disso. Se você parte disso, não tem por que você ficar inventando coisa. Eu falo, meu, faz o básico bem feito, você pode fazer umas variações ou outras, tudo bem. Mas a variação, ela vai vir, galera, quando você tem o movimento em si sólido direito. Não adianta eu Perfeito. querer jogar a variação de front se eu não tenho front, gente, isso não existe. Cara, perfeito. Eu estou total de acordo. Eu sempre defendo demais essa ideia. A gente já conversou sobre isso, né? Sabe que eu gosto também da musculação. Eu até trabalho numa sala, essa parte eu não sei se eu te falei. E, cara, eu já vi isso, eu tenho certeza que você já viu também. Que é um invencionismo, às vezes, muito desnecessário, né? Mais ou menos essa linha que você está falando. E, galera, eficaz mesmo, como o Fabio falou, é o básico. Básico bem feito, tô total de acordo com as palavras dele. E aí, depois, você vai trabalhando alguma coisa específica. Mas eu vejo, assim, que quanto mais verdadeiro, até surfando aqui em cima do que você falou anteriormente, Fabião, que é aquela coisa do o treino propaganda, ele é traiçoeiro, né? Mais ou menos essas palavras que você usou. No teu Total. caso, você ainda citou o exemplo de pessoas de alto nível. E que, assim, eu até tenho um total respeito, porque realmente é a galera que pratica no seu dia a dia. Mas eu vou um pouquinho mais além de falar do treino propaganda, naquela questão, assim, de resultado em 20 dias, esse tipo de promessa mais marqueteira que é totalmente difícil. O que a gente está tentando falar para vocês é que quanto mais verdadeiro, você vai ver que mais simples é. Já viu aquela história do último grau da sofisticação é a simplicidade? Então, quando você vê um atleta que, de Total. repente, você gosta de futebol, é o cara que joga simples, mas joga muito efetivo. E o cara da calistenia que faz os movimentos básicos, mas faz muito bem feito. Então, eu acredito que alguém que seja verdadeiro, como a gente está tentando ser aqui para vocês, vão te passar esse tipo de conceito. E não a fórmula mágica, porque eu acho que ela nem chega a existir, né, Fabião? Sim. Então, eu acho assim, muito isso que você falou, Hugo. Eu não tenho, acho que nada a acrescentar. O que eu falo muito pro pessoal, eu falo, gente, pega o básico, desmancha o básico e faz o básico. O básico tem que fazer parte da sua vida. E se você for parar para pensar, o básico da calistenia faz parte da nossa vida. Se você for analisar um dia a dia de uma pessoa, é lógico, a pessoa não vai fazer uma australiana, alguma coisa assim, mas o cara precisa saber agachar para fazer as coisas do dia a dia. O cara tem que saber, tipo, sei lá, ele tem que fazer as coisas do dia a dia embasado nessas coisas. Sim. Então, é uma linha que eu sigo muito. Você, em vez de treinar variação, começa a treinar tudo aquilo. Pega a ativação que faz em todas as musculaturas e faz, e não abandona. Faz. Chega uma hora que vai sair. Não tem muito que falar, não vai sair, né? Ó, até o Gustavo falou, Gustavo, já estava falando de você aqui, ó, periodização é essencial para o movimento, para o plano, é exatamente Perfeito, isso. perfeito. Fabião, eu tinha reservado aqui muita coisa que a gente já falou, que era a parte do encaixe técnico. E aí eu tinha escrito aqui, ó, o encaixe escapular. E aí você chamou a atenção para um ponto que é, em especial, a protração, né? Talvez o movimento final ele passa por conta da protração, mas aí você precisa ter um domínio escapular de modo geral, né? Então você vai precisar entender uma retração, você vai utilizar em dado momento no seu treino, dependendo do objetivo. E aí, para passar realmente para a galera que esteja nos ouvindo, esse é um dos pontos-chave falando sobre encaixe técnico. O Fabião já passou por isso. E o que a gente pode falar para essas pessoas?
tem determinados treinos que vão envolver isso, né? Desde um treinamento simples de mobilidade, flexibilidade, até coisas mais compostas. Você realizar uma barra fixa focada numa retração, ou até mesmo um movimento mais focado na protração. Mas o foco, né, Fabião? Que eu acho que foi importante passar, ter ênfase nessa parte, porque, aliás, ela vai te ajudar na calistenia como um todo, não é não, irmão? Total. Eu acho que assim, sendo bem sincero, Hugo, normalmente como é que eu faço? Se o cara quer aprender o front lever, o cara não está entendendo de jeito nenhum a protração e a retração de escápula. O cara não está entendendo. O cara fala, mano, isso aqui é de outro mundo, meu corpo não faz isso. Cara, coach, o que eu faço? Eu começo a pôr isso na rotina do cara. Então, o que eu faria? Você vai fazer alguma coisa, sei lá, você vai estender o braço, sente o seu corpo como é que ele tá. Você vai, sei lá, lavar o cabelo, sente como é que ele tá, o que você tá fazendo. Você gosta de fazer musculação? Se não assim você gosta, vamos lá. Vou te colocar tipo no cabo, numa polia, para você entender só o jogo de encaixar, voltar. Dependendo, às vezes, coloca o cara na pranchinha para protrair, retrair com uma caneta, põe a mão no meio da escápula, fala fecha a escápula, ou fecha o peito para protrair, estufa o peito para retrair. O importante eu falo, gente, não é você falar bonito para o seu cliente, o importante é o cara entender. Não adianta a gente estar tipo, falando um monte de coisa e o cara falar, o que é isso? Perfeito. Então, eu acho que seria isso, é adaptar para o que o cara faz no dia a dia ou para uma coisa, uma prancha, que até o cara critica, fala, porra, quer treinar calistenia ou fazer pranchinha? Isso eu faço em casa, coach. Então, retrai, né? Faz a protração, a retração no solo, né? Para partir depois para protração e retração na barra. Dependendo, pô, você quer fazer na barra? Pega a barra australiana, uma paralela que você tenha baixa aí, dependendo, né? Estufa o peito, fecha o peito, estufa o peito, fecha o peito, que automaticamente você vai protrair, retrair. Eu acho que seria isso. E coordenação. E aí, quanto mais fracionar, melhor, né? Porque se você joga um movimento complexo e pede para a pessoa entender, né, que é o que você falou, dificulta ainda mais, né, em especial iniciante. Eu lembro, Fabião, como eu te falei, eu comecei a treinar meio sem informação. Primeira vez que eu achei que eu estava numa linha de straddle planche, eu estava quase no handstand, né? Porque me faltava ainda total consciência corporal. Eu achava que eu estava alinhado, mas na verdade estava muito alto, ainda estava distante pra caramba do movimento. E aí esse tipo de percepção, né? Quando você tenta agregar muita complexidade, ela é mais difícil, né? E aí, igual você falou, faz só um afundo ali do peito, contrai, afunda a escápula, não, retrai. E aí você vai ter mais facilidade, né, cara? Se você conseguir isolar esse tipo de progressão. E aí, irmão, outra coisa que a gente já falou, que você falou muito bem, que é até difícil de explicar para as pessoas, e até por isso eu vejo na ginástica muito toque, né, do coach. Mas é o encaixe de quadril, e quando você entrou na questão ali em especial, o quadril como um todo, né? Mas você falou, pô, você contrai o glúteo, naturalmente você vai meio que apertar toda aquela região. Para o calistênico mais experiente, eu percebo isso aí, que você vai automático. Como você falou, pô, apertei ali o glúteo, eu já ativo, eu já entro na posição, né? Quem tem uma certa bagagem entende isso muito rapidamente. Mas normalmente é difícil para as pessoas no primeiro momento, né? Porque aperta demais, aí você pode carpar, você pode selar, você pode apertar de menos e selar. E aí, cara, eu gostei muito da dica, porque envolve muito a questão do glúteo, né? Eu tive um técnico, cara, que ele me falou uma coisa que era até feia de falar, mas ele falava assim, pô, tenta aproximar o seu umbigo do seu bumbum. Vou falar numa palavra mais tranquila aqui. Tá, eu entendi. tava tentando entender isso e, cara, faz sentido. E ao mesmo tempo, galera, quando vocês começarem a praticar isso num primeiro momento, vai rolar esse exagero, aí vai carpar, né, Fabião? Às vezes não vai apertar direito. Mas, assim, é outra dica técnica, é muito interessante. Trabalhe isso, porque também é fundamental na calistenia como um todo e, no caso, no front lever, né, Fabião? Total. Eu acho que assim, Hugo, isso é a parte mais difícil de você entender. O porquê que é mais difícil? Isso eu vejo muito na musculação, quando o cara, né, o cara na musculação, você percebe quando ele vai fazer a barra, não é todo mundo, mas você pegando, né, a grande maioria das pessoas que não tem o conhecimento de ginástica, de calistenia, o que o cara faz? Ele cruza a perna. A primeira coisa, ele pendura na barra e cruza a perna. Verdade. Então, assim, eu comecei a reparar o porquê que o cara tá fazendo isso. Porque, tipo, ele puxa e beleza. Aí, e eu tentei fazer, eu cruzei uma perna para entender o movimento que o cara tava fazendo, cruzava, e depois eu fiz com a perna junta, né? É a mesma coisa. A diferença é que ele cruza porque ele não entende a trava de glúteo e abdômen. Porque não você tem essa ênfase em quem sabe treinar na musculação, mas normalmente o cara, como eles têm aquela ênfase de falar, eu vou isolar a musculatura, né, entre aspas, né? Sim, sim.
eles gostam de jogar mais nada e esquece o resto das travas. Não é todo mundo, tá, gente? Eu não tô metendo pau em Sim, sim. ninguém, tá? Mas eu acredito que seja muito isso. Então, isso é muito difícil você tirar. E foi até engraçado que a primeira vez que eu aprendi essas travas de glúteo e abdômen foi na faculdade, cara. Eu tava na ginástica, eu tendo aula de ginástica artística na faculdade, fazia só calistenia antes, eu tinha acabado, eu tinha tipo, começado na calistenia, eu acho, não lembro, e eu não entendia isso. E a minha professora, ela falou assim, né? Ela chamava Renata, ela falou: Fábio, toda vez que você for travar, junta os pés, faz pés de bailarino e trava, sempre que você estiver no seu dia a dia. Junta, quando fala, calcanhar com calcanhar e vai lá e trava o abdômen. Automaticamente você juntar o calcanhar com o calcanhar, você trava, você trava. Aí eu ficava fazendo isso, meu, o dia inteiro, cara. Ficava fazendo isso o dia inteiro, eu juro, todas as vezes. Falava, vai, Renato, manda travar, trava, beleza, solta. Eu solto o calcanhar, eu solto o glúteo. Então é uma coisa que adaptou pro meu dia a dia. Por isso que eu falo muito pra galera, cara, você tem que pegar essas diquinhas e adapta pro seu dia a dia, né? Não é para ficar lá toda hora, mas adapta alguma coisa pro seu dia a dia que vai ser muito mais fácil o seu corpo se adaptar a isso. Perfeito, cara. Perfeito. E eu tenho muito também desses com meus alunos, tudo que você falou aí. Desconecta o pé, né? Desconecta o calcanhar no calcanhar, desconecta tudo. E aí acho que Sim. para quem tá praticando, realmente perder um ponto, perde tudo. E eu mega me identifiquei com isso aí que você está falando, porque hoje já não mais eu faço isso, mas eu tenho nas aulas, né? E é um trabalho, né, cara? Naturalmente tem pessoas que pegam mais rápido, naturalmente tem pessoas que dependem de um tempo maior, né? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas esse é o ponto, galera, que vocês pratiquem isso porque é fundamental. E aí eu separei um terceiro ponto aqui, Fabião, também sobre o encaixe técnico, que eu acho que faz muita diferença. Eu fiz um post hoje aqui falando sobre isso, que nos movimentos ginásticos rola muito uma diferença que ela é gritante, assim, talvez ela seja pequena, mas ela faz uma enorme diferença, que é na ponto de braços hiperestendidos, nesse caso aqui a gente estava falando até mesmo das pernas, né? Uhum. E simplesmente estendidos. E é uma coisa que é presente no front lever, né? Você é um cara que já Sim. tem uma certa bagagem, se você dá uma leve flexionadinha ali, talvez pro olhar leigo, nem parece que está flexionado. Só que faz uma diferença absurda no movimento, não faz? Tanto Sim. visualmente quanto na parte de força. Total, total. E é uma coisa que eu até estava conversando hoje com um cara da minha equipe, com o Renê. Normalmente quando você faz o front, você fica estendido. Beleza, você estendeu. Se você flexionar, a sua escápula automaticamente ela solta. É automático. Você flexionou o braço, você não consegue manter a escápula travada. Verdade. Então, assim, é uma coisa querendo compensar a outra. Beleza, você vai estender. O que acontece normalmente? Você estende quando você está front lever. Já se você vai para o front lever pull-up, você estendeu e você voltou, normalmente você fica com o cotovelo um pouquinho flexionado, né? Eu vejo muito isso às vezes em competição. O cara Verdade. faz vários pull-ups, só que ele não estende. Tipo, ele tá aqui, ele não estende o braço, Sim. puxa e volta. Ele estende, ele volta até aqui, mais ou menos, né? Sim. Ele não tem extensão total. Normalmente isso vai tipo, mais por vício, assim, mas é por isso que é legal sempre você condicionar, isso que eu falei do pullover. No pullover é a mesma coisa. Se você não retrai a escápula e você traz e volta, você flexiona o braço, você já não tem aquela mesma ativação, já não fala a mesma coisa. Verdade. Então, por isso que da musculação, eu acho que o pullover seria essencial para um front lever, né? Cara, inclusive fazendo essa relação, né? Porque a gente até falou um pouco da musculatura, ela tem a ênfase mais voltada para dorsal, aquela parte mais pro lado mesmo, só que ela também envolve muito o peitoral, né? Ele também tem uma ativação interessante, que é a questão do pullover, que às vezes ele é um exercício até difícil de se encaixar numa musculação convencional por fazer essas duas ênfases, né? Sim, sim, E no front lever é exatamente sobre isso, né? exato. E normalmente, eu vou te falar, o cara que ele tem um muscle up bem feito, a chance dele fazer um front lever muito bom é muito grande. Porque normalmente, quando você faz no muscle up, a primeira coisa que a gente ensina é o encaixe da escápula e você empurrar a barra para baixo, né? Você imaginar que está empurrando a barra para baixo. E isso é a ativação que você tem no front lever no forearm, né? Que é aquele no antebraço. Sim. Então, às vezes, o mesmo cara que ele tem o problema do front lever, ele tem o problema do muscle up dele não entrar, né? Do keeping, no caso, da ginástica, dele não vestir a calça, né? Dele não entrar, não fazer essas ativações, né? Que é o que falta de subir o ombro, encaixar a escápula. Que normalmente é isso que acontece. Mas tanto é que para mim foi muito engraçado. O front lever eu peguei antes do muscle. Foi bizarro Sério? isso. Isso é Juro por incomum pra Deus. caramba.
É muito incomum. Eu não tinha ideia como fazer o muscle up. Não tinha ideia. Não tinha ideia. Aí eu falei, gente, eu vi elas fazendo front, eu falei, vou fazer o front. Eu treinei progressão de front e o muscle eu só fui aprender tipo no começo da argola. Eu falei, cara, eu já faço barra. Se a argola tem jogo, eu vou me preocupar primeiro em travar tudo com elástico e tal. Vou fazer vários. Peguei o encaixe da argola com o muscle envolvendo o ombro. Agora eu vou treinar na barra e foi. Mas porque eu já tinha a bagagem do front. Eu acho que tipo deu uma colaborada aí. É que também é difícil a gente fazer essa relativização, mas é até um ponto que eu ia entrar antes e esqueci. Eu acredito que o front lever, ele talvez, eu não digo que ele seja um divisor de águas, mas ele é um movimento que ele já começa a depender bastante da sua força, né? Por exemplo, se você tem um human flag, se você tiver uma técnica muito boa, você até consegue compensar, né? Ele é um movimento relativamente mais fácil no quesito força. Total. Agora, quando o calistênico ele pega o front lever, ele já se dedicou bastante. Você não concorda que ele é um pouquinho divisor assim? Não, ele não é nem de longe o movimento mais complexo, mas que normalmente a galera já tem uma bagagem de força máxima e força isométrica um pouquinho maior. Eu acho que é a partir dele. Você concorda com isso? Sim, sim, concordo assim embaixo. A flag, eu vou te falar que eu nunca treinei flag, Hugo. Nunca treinei flag. Chegou um dia que eu tava com uns amigos assim, coisa de brincadeira. Treinei tipo o movimento em si, né? Lógico que você treina os movimentos, você tá treinando outros por causa da ativação. Mas a flag, como eu tava com os amigos assim, os caras falaram, "Pô, você faz calistenia? Deixa eu ver sua bandeira, né? Que é tipo cartão postal. Cartão postal total. Aí eu já olhei e falei, meu Deus do céu, senhor, me ajuda, que eu nunca fiz isso aí, pelo amor de Deus. Aí eu só sabia que tinha que chutar, era no espaldar, eu falei, cara, eu vou chutar o espaldar até em cima, deixar a gravidade descer e vou travar como se fosse a mesma ativação do front, só que mais na intercostal, nessas coisas mais oblíquo. E saiu. Saiu. Foi, e saiu, foi assim. Tá bom. Se saiu, tá bom, pô. E saiu, foi assim. Então é uma coisa que eu acho que o que eu falar que seria divisor de águas para alguns movimentos, esses bandeiras, os que você usa muito o intercostal, muito abdômen, muito encaixe de ombro, seria a vela na barra, a vela no solo, né? E seria o front lever, né? Os raises, tudo isso. E é até engraçado que na flag, só um adentro aqui, hoje, quando eu armo a flag, eu no começo eu não armava ela de lado, eu armava ela tipo reta, né? Como se fosse o front. E Uhum. aí eu comecei a girar na flag normal, comecei a entrar do lado, mas a minha primeira flag era um negócio horroroso, era um negócio reto, assim. Era flag, gira o corpo e fica reto que não consegue virar. Então, acho que é isso, muito isso. O front lever é tipo, cara, a gente não fala que é um movimento básico, né? Mas é um movimento que você precisa ter, que ele vai te abrir porta para muita coisa, né? Verdade. Eu acredito muito nisso. Sim, sim, com certeza. Irmão, cara, a conversa aqui tá. Eu consegui separar diversos cortes aqui. Agora que eu tô vendo as anotações, eu acho que rendeu muita coisa positiva. É legal porque você é um cara que tem a formação técnica, né? Gosta, eu percebo muito isso em você, que você gosta, você fala bastante comigo no Instagram. E essa conversa aqui foi proveitosa pra caramba, irmão. Estamos chegando no nosso fim, mas eu quero passar as perguntas pra galera, mas desde já, falar que gostei muito, cara. Legal pra caramba a dinâmica da conversa e todos os pontos que falou. Achei que você mandou bem pra caramba. Tamo junto, irmão. Obrigado, Hugo. Ó, Obrigado mesmo. passar aqui a do Suero, então, na verdade, eu só vou botar aqui porque a gente já falou, porque ele fez também no chat, que era a pergunta do Planche. E Tá. aí, vou seguir aqui para a próxima. Acho que é mais um. É mais um comentário aí. Provavelmente o Douglas te conhece. Fala, pô, os treinos da Full Planche, Fábio, tá gerando. Deve ser um comentário de alguém que treina Pô, com valeu, você. Douglas. Ele Obrigado. fala também que você tá no Backfest, né? Que tá muito apelão, que falou que o Backfest tá legal pra caramba. Obrigado, obrigado. Obrigado de verdade. O Douglas manda muito também, disputou um campeonato junto. Ele manda muito também. Vou dar uma olhada no perfil. Manda alguma coisa aí pra gente. Manda um DM lá que eu vou olhar o teu perfil depois pra gente poder adicionar e seguir. Eu gosto sempre de seguir a galera que treina forte. Tamo junto, irmão. Mais uma pergunta de Planche. Lembrando só pra galera do Planche aí que tivemos uma live sobre isso. Foi com o Kyria, mas claro, também vamos passar a pergunta aqui. Só tô querendo passar pra vocês que foi um assunto mais falado, né? Porque foi uma live voltada exatamente pra isso. Mas pergunta do Jayan aqui. O que devo treinar para conseguir a Straddle Planche? Tá. Cara, para conseguir esse thread, eu colocaria uns 3 exercícios aí.
são básicos, mas são exercícios que vão te dar muita força. O primeiro seria a flexão na tuck ou na advanced tuck. O outro eu aconselharia aquele lá, a press nas caixas, né? Que você tá na caixa tipo do CrossFit, você faz a straddle, sobe, volta ou treina tuck, né? Que seria tipo o nome que o Kylian falou que eu não lembro. Maltese Raise, né? Seria os raises na caixa, você Isso, posiciona mais o voltado ombro. para o core, né? Isso. E outra coisa que eu treinaria também seria muito exercício de lombar, ou o chute né, de lombar, subir e descer, ou normalmente eu coloco a mão entre as pernas, ali na virilha, e sobe e desce, isso muito da ginástica também. E press, cara. Dependendo, põe um elástico, você já tem a parada de mão, faz a parada de mão e desce no elástico straddle, ou faz livre, sobe a parada e desce a advanced tuck e tenta subir. O Marcos pergunta aqui no chat, vou passar dele para não perder. Por que na barra tem que ter a ativação escapular? Acho que isso varia muito, né, Fabião? Eu fiz até um post uma vez que você usava tanto ela retraída quanto ela mais protraída, assim, pensando no encaixe mais perto do hollow, né? Então, acho que existem variações, né? Mas por que a gente pode dizer para ele que em algum caso dá para usar a retração? O que você pensa em relação à atividade aí da escápula na barra, no pull-up? Só no pull-up normal? Pelo que eu estou entendendo, por que na barra tem que ter ativação das escápulas? Eu imagino que Tá. seja o pull-up convencional. Tá, eu acredito que seja mais por uma trava de segurança e de você estar mais sólido no movimento. Normalmente a escápula faz você ficar mais sólido, ou seja, faz você ficar não aquele pull-up de equilibrista que você faz um negócio meio balançando, né? Tipo um pêndulo. Normalmente o pêndulo só ocorre quando você solta a escápula, né? Então, normalmente quando você trava a escápula, automaticamente essa parte do seu corpo ela já vai estar encaixada, fica até mais fácil de você puxar e voltar. Dá para puxar ela protraído? Cara, até dá, mas você vai retrair quando puxar. Vai ser natural do corpo. O que dá para você fazer, se você não quer fazer retraído, só pendura e puxa. Mas aí você vai ter que estabilizar o corpo mais com o abdômen e travando os posteriores. Então é só uma trava mesmo para você ficar com o movimento limpo, né? Subir e descer reto em vez de você ficar balançando. Sim, toda essa questão do encaixe. O Fabião também, que é grande fã da musculação, né, Fabião? A galera, por exemplo, do puxador, usa também a retração até para otimizar a dorsal mesmo. Né? Então, é uma das saídas que você pode fazer. Além dessa trava, você pode pensar num recrutamento de fibras. E aí, como o Fabião falou também, se você dá uma soltada ali, você trava mais a base do core, realmente fica impossível fazer toda a parte de protração por completo. Mas, por exemplo, quando você pensa no muscle up, né, Fabião, você também não retrai ao extremo, porque não vai nem ter alavanca, né, para aquilo. Então, você tem Exato. que buscar um formato diferente ali também no movimento. Total. O muscle é uma coisa que ele é muito antagônico, por isso que muita gente tem uma dificuldade nele. Exato. Porque ao mesmo tempo que você está puxando, você vai empurrar depois. Normalmente, o que eu vejo muito, cara, a dificuldade, eu acho que alguém vai ter, não sei, mas você vai puxar, você nunca pode focar, por isso que eu falo pra galera, puxa a barra, pensa em puxar no umbigo. Não pense em puxar passando o queixo, igual a gente aprende, né? Porque se você pensar em puxar no umbigo, você já vai automaticamente querer entrar no muscle up. Vai ser muito mais fácil. Se você puxar no queixo, o meu ombro ele não encaixa, ele não tem o jogo para ele encaixar. Esse é um bloqueio, né, da galera. Exato. Então eu falo muito, cara, quer treinar barra? Treina a barra, tipo, tenta puxar no umbigo. Quer fazer o puxador? Afasta um pouquinho, puxa ele no umbigo. Não puxa ele reto. Porque se puxar, tipo, se você quer treinar pra calistenia, se você quer treinar pra musculação, cara, normal. É a especificidade do movimento. Mas eu sempre falo, quer ver se tem muscle? Puxa no quadril. Puxou no quadril, joga o ombro que você vai subir. Perfeito, Fabião. Marcos, e acredito que a gente já tenha entrado na tua pergunta, né? Que foi exatamente essa aí, se funciona no muscle up. Acho que a gente acabou entrando instintivamente nesse assunto aí. Pergunta do Alexandre. Como que é o nome da barra que se executa a flag? É uma pergunta estranha, mas provavelmente ele está falando do espaldar, né, Fabião? Será que é o espaldar? Pode ser. O espaldar são aquelas que tem as hastes, né? Horizontais ali, né? Que vão se traçando lado a lado. Imagino que seja essa base, se chama espaldar. Mas se não for essa, provavelmente você está falando de um poste mesmo, né? Mais arredondado, porque a outra... Ele é reto, né? Ele não é...
Eu acho que se É, for barra na lateral, deve ser o espaldar mesmo. provavelmente espaldar. Pode ser um nome assim que de repente as pessoas não conheçam, né? Muita gente sabe qual que é o espaldar, mas também não é um nome tão comum assim. Provavelmente ele deve estar falando do espaldar. Sim, eu acho que pode ser. É engraçado da flag, é uma coisa que eu falo, mano, muita gente me pergunta, cara, como é que eu faço? Eu empurro os dois, eu puxo um, empurro o outro, o que que eu faço, né? E só um adentro do que ele falou, né? Do nesse espaldar da bandeira. São duas flags diferentes, eu costumo dizer, né? A do espaldar ela é uma progressão para você fazer a flag normal, que é com a, né, com a barra reta. Porque no espaldar você empurra com a de baixo e puxa com a de cima. No poste mesmo você tem que empurrar com as duas, né? E aí você solta, né? Então eu acho que seria uma progressão. As duas são flag, mas uma progressão de outra. Perfeito, Fabião. Temos mais duas perguntas aqui, meu cara. As duas são do Gus Alejandro. Como entender a alavanca de força e qual a relação entre o glúteo, abdômen e adutores? Acho que a gente passou bastante nisso, né? Uma pergunta até mais avançada, mas a gente entrou bastante nesse tema. E aí, como entender a alavanca de força também vai muito naquele assunto que a gente estava falando, né? Do encaixe, da força ali, da proteção das escápulas. Total. Mas é uma passagem em cima disso, né? Acho que você mesmo falou bastante desse tema aí. Dá para fazer essa síntese para o Alejandro também. Foi. O Gustavo Alejandro é aquele cara, como eu falo, ele é treinador comigo lá na USP, que eu te Bacana. falei. Então, Gu, eu acho que seria o encaixe de quadril, basicamente, né? Aquela parte da pelvis, né? De você encaixar, fazer uma anteroversão do quadril, né? Ou ficar entre antero e retroversão do quadril ali, né? Dependendo de que movimento você for fazer, né? Então, no front, né? Seria aquela encaixada de quadril que normalmente a gente fala, né? Porque normalmente no front o cara fica meio assim, né? Meio canoa. Aí para o cara encaixar o quadril, ele tem que jogar, né? Ele tem que fazer aquela retroversão de quadril, né? Que eu acho que seria mais isso mesmo, da retroversão do quadril estaria totalmente ligado à parte do glúteo, da dorsal, né? Da escápula, do quadríceps, de tudo isso, né? Perfeito. Vou seguir também o Gus Alejandro para. Gosto bastante de ver a galera aí que está treinando, que está estudando. É sempre um prazer poder ver mais profissionais. Inclusive, Fabio, só entrando nesse assunto que você falou, a galera às vezes, né, faz essa carpada que você fez aí na ilustração com a mão, e isso é instintivamente muito comum, né? Porque você quer suavizar o movimento e você busca ali aproximar o ponto de força, né? Na verdade, você está trazendo o seu pé, quase como a gente falou que tem o tuck, tem o advanced, né? Na verdade, você está recuando a linha da sua perna através de uma carpada que seria, assim, na gigantesca maioria das vezes, um erro técnico, né? Mas aí, para passar isso para vocês, porque, pessoal, isso acaba acontecendo meio que instintivamente, né? Uma defesa do teu corpo tentando suavizar a intensidade do movimento que ele é, para a grande maioria das pessoas, pesado, né, Fabião? Isso acaba acontecendo muito. Total. Exatamente isso eu falo muito. Tipo, essa carpada que a galera dá, normalmente você já vê a primeira coisa quando fala. Por isso que a gente fala que, meu, trabalha muito abdômen e lombar. Porque a primeira coisa para você carpar é quando a lombar já cede. A Entendeu? primeira coisa que você vê, seja um movimento mais avançado, num back fisto, ou num back lever, ou num back onami, ou num front lever, que é o caso, primeira coisa é a lombar soltar, você carpar. Isso é automático. Galera, Verdade. aconteceu isso? Para. Não fala, pô, vou descansar e vou mandar mais uma. Para. Não faz. Pensa um pouco. Não faz, já fadigou. Quer fazer mais um pouquinho? Vai para o básico, vai para uma australiana, pensa no encaixe, puxa. Ali vai ser muito mais difícil você carpar, porque seu pé vai estar no chão. Então você vai minimizar, né? Você já vai. Ali, no caso, seria por uma cadeia cinética mais fechada, não tão aberta, igual se estivesse na barra, alguma coisa assim, né? E eu aconselharia isso. E normalmente eu até faço isso. Sei lá, eu fadigo no front, sei lá, eu acabei de mandar front pull-up, um front on-arm, alguma coisa, e eu vi que no front on-arm ele caiu alguma coisa. Eu paro e vou para australiana on-arm, vou para australiana com o pé no chão, porque eu sei se acontecer alguma coisa, isso vai me prevenir de lesão e eu vou continuar fortalecendo. Se isso acontecer uma selada, alguma coisa, eu tô com o pé no chão, mas vai acontecer, meu bumbum vai relaxar, meu glúteo vai relaxar. Sim, perfeito. Né? Às vezes retroceder etapas é importantíssimo, né, Fábio? Uma coisa também que a gente sempre passa para a galera, que você deve vivenciar muito isso, é que treino e ego não combinam, né, cara? Então, às vezes, você não pode nem querer se apressar demais.
E, pessoal, tipo, você tem que melhorar o que você é, né? Não se inspirar pelas outras pessoas. E isso cabe muito, passa muito por essa disciplina individual que você tem, né? Inclusive, em muitos dos casos, retrocedendo etapas, né? E identificando um ponto a ser melhorado. Nesse caso do Fabião, foi mais uma questão pontual ali do treino, né? Que tá um pouquinho mais fadigado. Mas talvez dê para encarar esse conceito como um todo, né, Fabião? Total. Assim, Hugo, é o que eu falo. Normalmente não é você não pode dosar se você está bem ou mal naquele dia por um exercício básico. O exercício básico ele pode ser mais complexo se você acrescenta a parte da biomecânica, né? Uma carga, eu falo, porra, cara, eu faço a australiana brincando, eu faço barra brincando, coloca uma carga, aumenta o tempo de contração muscular, às vezes, né? Faz mais slow, segura mais a negativa, né? Você tem jeitos de você aumentar a intensidade num exercício básico. Não necessariamente intensidade você vai meter carga. Você pode muito bem aumentar o tempo de contração muscular, diminuindo o tempo de execução do movimento. Então é uma coisa que eu falo muito para a galera, falar, pô, a barra tá fácil, beleza. Faz a barra ou em 3 etapas, né? Primeira estendida, segunda meio termo, a segunda volta, meio termo, sobe, né? Você tem esses três, segura nos três picos do movimento, ápices do movimento, né? De contração do movimento. Ou puxa, explode, segura desse devagar, explode a subida. Ou faz devagar, puxa em 10, solta em 10. Cara, aí tem N coisas para você aumentar a intensidade sem pôr uma carga extra. Você pode colocar, eu não tô falando, Hugo, tipo, começou a colocar carga, não é mais calistenia. É calistenia, gente. Para com esse negócio. Porque tem muito cara que vai me xingar aí, né? Vai falar, não, coloco carga é musculação. Falo, não, então eu vou pesar 66 o resto da vida. Eu aumento 2 quilos, não é mais calistenia? Né? Eu coloquei, tipo, eu não tô pondo uma máquina, eu tô acrescentando peso ao meu corpo. Sim. Diferente. Então, tem N jeitos de você aumentar a intensidade, né? Não necessariamente você precisa ligar a intensidade, só carga, 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 carga. Cara, concordo. Barra uso muito também, né? Inclusive, aplico muito desses conceitos também na musculação, né? Que a galera, na mesma ansiedade que tem, é aumentar peso a todo momento, né? Que também rola na calistenia. E Rola. aí eu uso muito o que você falou, cara. Você agrega intensidade de outros jeitos. E às vezes você consegue até aumentar a segurança do teu treino, né? Porque se você vai na carga, inevitavelmente você vai aumentar o impacto de inflamação naquela articulação, né? O impacto Total. no músculo. Agora, quando você vai para essa linha de cadência que você falou, agregando de outras maneiras, você até se preserva muito mais, né? O que é, claro que a gente está falando aqui de front lever, de calistenia, mas que era um conceito, você que é um cara que gosta também, que era muito usado na musculação anteriormente, né? Tiveram vários caras que estão quebradões hoje em dia, porque eu só usava carga, 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 carga. Hoje em dia a galera se preserva muito mais, né? E também tem ótimos resultados, né? Até melhores. Sim, até o negócio que eu estava até conversando com os professores de musculação em si. E aí pegando umas ênfases na ginástica também. É o que a gente sempre fala. Na minha opinião, eu acho que já acabou aquela coisa de 12, 10, 8, 15, tal, tal, tal. Eu acho que isso nunca existiu, só que criou estigmas, né? Pra você ter uma noção da onde chega, onde não chega. Então, assim, o corpo ele não entende front lever, o corpo entende estímulo dado em dorsal, em glúteo, em abdômen, em isquiotibiais, em sólio, panturrilha. O corpo entende isso. A partir do momento que você entende que o corpo entende estímulo, você tem N periodizações, N estímulos que você pode dar para jogar naquele movimento em si, né? Então, o corpo não sabe contar, o corpo não sabe o que é forma, o corpo sabe o que é estímulo. Quando você entende isso, você entende que musculação, city workout, calistenia, crossfit, atletismo, ambas modalidades, se você dá o mesmo ênfase para aquele grupo muscular, né, o que você quer trabalhar, é lógico que vai melhorar o que você tipo, quer melhorar. Isso é batata, isso é óbvio. Então, assim, eu acho que muito menos visual e mais, tipo, mais cabeça. O que que isso me ajuda, o que não me ajuda. Perfeito, cara. Uma visão mais ampla, né? Mais macro da coisa, que às vezes você tá muito envolvido, né? O cara que começa a treinar e tá muito envolvido, ele acaba não enxergando por esse âmbito aí. E aí, quando você estuda, né, tipo, você que trabalha com isso, você acaba adquirindo essa visão. Mas que é uma das coisas mais interessantes realmente que possam ser passadas aí pra galera, para vocês automatizarem. Ó, o Gus manda mais aqui, ó, o corpo entende o estímulo tridimensional reagindo a este estímulo com ação neural e, consequentemente, ação muscular para a realização deste movimento. Perfeito, foi até mais além, mas é isso mesmo. A última pergunta, inclusive, era dele, que fala sobre qual a relação entre o front e as pernas.
a gente também já passou um pouco sobre isso, né, Fabião? Mas acredito que seja a nossa última pergunta. E desde já, irmão, te agradecer, cara. Achei que foi uma live interessantíssima. Você falou muito bem. A gente já tinha conversado bastante, né, através do direct, mas nunca falamos um bate-papo. Esse é o mais perto que a gente tem de uma conversa ao vivo, né? Ainda mais com pandemia, esse tipo de coisa. Então, te Total. agradecer, irmão, dizer que foi um grande prazer, foi uma conversa que foi muito legal. Acho que eu prezo muito por isso aqui. E, acima de tudo, que é outra coisa que eu prezo bastante, é a informação, né? Tentar ajudar a galera de algum jeito aí que está iniciando, enfim, que possa agregar. E te agradecer, irmão, basicamente isso. Não, Hugo, eu que agradeço, de verdade. Obrigado a oportunidade, estamos aí para ajudar. Eu até acompanhei um pouco o seu trabalho, acompanho até os vídeos que você postou. Foi até engraçado que quando você me mandou aquele vídeo, quando eu vi o vídeo seu da argola, eu falei, cara, tá igualzinho, pô, esse cara fala a minha língua. Meu, vamos trocar. Eu É, lembro disso. então, eu falei, gente, que top, velho. E aí é uma coisa que. E tem poucos hoje profissionais, né, de educação física que vão para a área de calistenia, né? Hoje mais para musculação e que normalmente fica estudando e tal. Então, eu que agradeço de verdade mesmo. E fluiu muito bem mesmo. Eu vi que a gente está bem alinhado. Perfeito, verdade. E aí, matar essa pergunta do Gus, né? Que aparentemente, como você falou, ele também é educador físico? Sim, sim, sim. Ele treina lá com você, ele é da ginástica ou ele é da calistenia? Ou ambas as modalidades, no caso? Então, o Gustavo ele veio do circo, eu conheci ele do Clube Pinheiros, e aí a gente tá junto lá no Calistenia USP, né? Dando treino lá, tudo isso. Bacana, Gus. Seja muito bem-vindo aqui, cara. Gosto muito de conversar aí com profissionais da área. E é um prazer poder falar tanto com o Fabião quanto com você. Eu vou adicionar depois aí a galera para manter antenado, mas estamos juntos aí. Espero que você goste também do nosso trabalho. E é isso aí, Fabião. Matar essa última pergunta de qual a relação entre o front e as pernas, mas basicamente a gente já falou bastante disso. E aí eu ia te pedir também para se despedir da galera e mais uma vez te agradecer, irmão. Tá. Eu acho que a relação do front com as pernas, basicamente, são as travas, que é o que a gente estava começando desde o começo. Para fechar as travas, ela começa escápula, glúteo, abdômen, aí ela vai para as pernas, né? Para você ter essa trava nas pernas, é muito importante você ter o quadríceps, né? Encaixa o quadríceps, encaixa a parte do sólio, panturrilha, isquiotibial, tudo isso tem que estar contraído, por isso que a gente faz a ponta do pé, normalmente essa ponta do pé ela facilita a contração muscular, né, ali da panturrilha, para você alinhar melhor e também se você, pelo fato de você não compensar na angulação para a coluna a longo prazo. Se você pegar todas as posturas que o cara faz flex, você tem uma linha aqui, você distancia da lombar, ou seja, você tem às vezes uma compensação da lombar, uma carga maior na lombar quando você faz a flex. Quando você faz a ponta do pé, você aproxima isso do centro de massa e você alinha melhor aquela postura. E também pela estética. Perfeito. O Edu mandou aqui agora que ele mandou mais duas perguntas neste momento. Essa aqui é legal, que você vai saber descrever bem, muito embora seja realmente um pouco diferente. O que seria um back efesto? É a mesma coisa do que o efesto? Não é a mesma coisa. Mais pesado, inclusive, né? Mais difícil, inclusive. Tá. O Efesto, ele se equipara mais ou menos para o cara que é iniciante, ter uma barra no L-sit, tá? E o back festo seria um pull-up no front, vai, mais ou menos, né? De um grosso modo de dizer. O back fest seria o seguinte: você está no back lever, e aí você, do back lever reto, o seu corpo ele tem que subir reto, ocorrendo uma flexão e uma extensão, né? Você flexiona o cotovelo, como se fosse, vai, uma curl, né? Aquela pelican curl. Sim. Você puxa, tipo uma rosca direta para musculação, com a ênfase maior no bíceps quando você cotovela lá para cima. Você puxa e o seu corpo todo ele é suspenso até você encostar as costas na barra ou até sentar nela, no back efesto. No efesto, o que muda é a intensidade, a biomecânica é a alavanca. Você sobe em L e você desce em L. No back efesto você está em back, sobe e desce. Seria como se fosse o efesto é um movimento avançado, o back efesto seria um movimento mais avançado. Seria tipo uma estrelinha, um plus aí do movimento. Essa puxada, né? A partir do momento que você bota na linha horizontal, com o teu pé bem longe lá, agrega mais carga mesmo, né? Então, através da biomecânica, você está puxando um peso maior do que se seu corpo estivesse somente numa linha mais vertical. Basicamente, essa é a diferença, Edu.
E aí, Isso, cara, faz muita diferença, viu? Puxar nessa linha horizontal que o Fabião demonstrou para você e puxar praticamente numa linha reta ali muda bastante a intensidade do movimento. Tanto é que, assim, no meio da galera competitiva, não digo respeito, né? Ninguém desrespeita um Efesto, mas o pessoal considera bem mais um back Efesto, né, Fabião? A galera tem uma relevância muito maior ali. Em especial até nas notas mesmo. total. Normalmente o que acontece, Hugo, até tem as variações do backfest, né, de um movimento em si. Então, tem muitos atletas que eu admiro. O Tavares, por exemplo, é um cara que eu admiro muito, um cara muito forte, bem completo. Mas tratando da parte do backfest, você vê que ele puxa reto, trava, tipo um touch, e depois ele sobe. Você aumenta o tempo de contração muscular quando você faz isso. Se você pegar, é igual você fazer uma música direta, travar, fazer o ponto zero e voltar. Seria um ponto zero da calistenia, né, no caso. No efeito, você está em L, você sobe em L. Não é que ele é desmerecido, é que antes, é igual o que aconteceu com a full planche que eu estava conversando hoje. A full planche antes era um negócio descomunal que Deus manda e Zeus criou o negócio e ninguém consegue fazer. Conforme a galera vai estudando, vai fazendo, é como qualquer coisa de moda, qualquer coisa. Conforme a galera vai estudando, vai fazendo, um faz, outro faz, outro faz, outro faz, você começa a ver que não é impossível. Aí você começa a fazer. Se você vê só um cara, um gênio, um larossa da vida fazendo efeito, você fala, puta, mano, é o larossa. Agora você vê seu amigo fazendo, o cara fazendo, você vê que começa a ser possível de fazer, né? Então, você começa a ver uma lógica. Então, é mais ou menos, é mais conhecimento e você acreditar que você faz as coisas, lógico, uma progressão, do que você vê alguém próximo fazer, e é isso. Não tem muito. Não é que faltou não é falta de respeito com o Efesto e com a Full Plant. Eu sou um amante de Full Plant e de Efesto. Eu só acho que quando você vai tendo mais acessível aí, você vê que muita gente próxima de você fez, você já começa a acreditar mais em você. Você fala, pô, meu amigo fez, vou fazer. É Eu verdade, acho estou contigo nessa. Muito sobre quebrar esse tipo de bloqueio, né? Que vai moldando o esporte com década. Outro dia eu vi um vídeo da ginástica artística cerca de 4 décadas atrás. Cara, é um esporte muito diferente. Em alguns casos, ele é até mais similar com o que a gente tem hoje numa competição de street workout, por exemplo, numa paralela, sabe? Que o pessoal lá eles abusam muito até né, da parte de movimentos acrobáticos, né? A gente usa mais elementos de força e tinha essa relação. Eles faziam um pouco mais de elementos de força, eles não tinham tanta confiança de ter aquela desenvoltura toda nos giros, no acrobático. E aí é interessante ver como o esporte ele se molda, né? E aí eu achei muito interessante porque eu vivi essa época aí, que full planche era muito difícil. Quando eu comecei a treinar, cara, no Brasil ninguém fazia. Um ou outro fazia um straddle planche. E aí na tua mente acontece exatamente o que você falou. Você fala, cara, isso é muito difícil. E aí quando você compra essa ideia, ela é verdadeira. Se você botar na sua cabeça de que ela não é para você, ela é verdadeira. E se você botar também que você vai chegar lá um dia, também passa a ser uma verdade. E acho que o Fabião tocou num ponto muito interessante. Esse bloqueio acontece muito. sim, total. E é uma coisa que eu acho que é natural ocorrer, porque não está próximo da sua realidade. Quando você vê um cara o brasileiro mandando, você já fala, pô, o cara é brasileiro. O cara não é um russo da vida que tá mandando isso aí. O cara não tá no pedestal. Então você fala, pô, o cara é mortal que nem eu vou treinar para fazer. O que normalmente acontece é a galera achar que é impossível, porque os movimentos do iniciante intermediário, o intermediante começa a demorar mais um pouco. O iniciante ele vê muito fácil, né? Do começo. Você leva um mês, você já está fazendo uma coisa legal, né? Um L-sit, você leva 2 semanas para pegar o movimento, para 3 semanas, no caso, um mês. Seja, com um ano de treino, você é um iniciante bom, você é um iniciante legal, você treina todo dia. Agora, no avançado, você pegar um back e você leva de 8 meses a um ano para pegar o movimento. Uma plancha, em média, um ano e meio, dois. Então, pela ansiedade, que eu acho que é o pior mal que acontece no esporte street workout, por molecada, essas coisas, querer tudo na hora, o cara fala, pô, eu não vou levar um ano para chegar e fazer uma full planche, eu vou me enfiar na academia e vou ficar monstrão. Então, assim, é uma coisa que o resultado para o movimento ele não vem tão rápido quanto o resultado para o shape. Então, se o cara realmente quer a full planche, ele fica um ano ali. Um ano é igual relacionamento. Eu falo que full planche fez é relacionamento. Tem dia que vai, tem dia, sabe? Você tem que fazer com que aquele relacionamento dê certo e tudo dê certo ali. Se não tem um dia que vai, um dia que não vai. Mesmo cansado, o movimento tem que sair, né? Então cara, é progressão atrás de progressão. Não é à toa que 4 anos, o pessoal fala, pô, você tem 4 anos de workout? Eu falo, é pouco. 4 anos de workout é muito pouco, Hugo. Não Verdade. é você pegar 4 anos de ginástica é nada. Exato.
Então, é uma coisa que eu falo, gente, tempo pra mim é 12 anos de workout, 15 anos de workout, aí você começa a brincar. Verdade. Dependendo do qual seja o seu patamar, 4 anos é pouquíssimo, né? A gente falou isso até numa das lives aqui, que estava falando sobre a preparação de um atleta. Se você parar para pensar para um atleta olímpico, seja lá qual for a modalidade, colocaria em destaque a ginástica, 4 anos não é nada. Para um ciclo que você vai preparar um atleta para que ele venha a se desenvolver, isso aí talvez não seja nem bagagem psicológica ainda, né? De você se acostumar com a pressão. E quem 4 anos. dirá bagagem técnica e bagagem do seu corpo ter todas as adaptações fisiológicas, no caso. Não, total, porque assim, é o que eu falo, eu tava conversando com uns amigos meus, hoje em dia, o cara de calistenia, ele quer fazer tudo e não faz, às vezes, muita, tipo, o básico ele não vai, não desenvolve. Então aí vem lesão, não faz preventivo, às vezes, né? Lógico que tem exceções. Mas o cara fala, pô, tem que ter um campeonato, tem que ter back lever, tem que ter um iniciante, back lever, L-sit, cara, ai meu Deus, eu tenho que ter subida de rim, ai meu Deus, aí tem que fazer isso, ai tem que fazer isso, cara, faz o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, Hugo, pega um movimento, treina esse movimento durante a semana, só o movimento, mas deslanche ele inteiro e separa esses movimentos deslanchados durante a semana. Se quer aprender muscle up, você vai treinar muscle up a semana, todos os dias, toda hora, só que você não vai treinar só uma, você vai quebrar esse movimento. Você vai fazer barra, você vai fazer dip, você vai treinar só a negativa no músculo, segurar, descidinha. Aí depois você vai tentar entrar com o pé no chão, uma parada baixa, você apoia o pé no chão, empurra e entra, treina entrada, treina pulinho. Você está treinando só o muscle up, tá? Mas você está tendo outras coisas que também vão dar bagagem para os próximos movimentos. O que não dá é você falar, pô, hoje eu tenho muscle, amanhã parada de mão, amanhã isso, amanhã aquilo, blá, 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 e achando que vai desenvolve menos. Tem aquela frase do Kung Fu que é famosa, que você não teme o cara que sabe 1000 chutes, né? Mas você teme Um aquele que cara sabe um que treinou 1000 vezes, né? Porque ele repetiu muito, ele ficou realmente muito bom naquilo. E é mais ou menos o que você está falando, né? Você tem que ter, cara, e é muito complexo o movimento ginástico, então você precisa realmente bater muito nessa tecla. Fabião, tem duas perguntas aqui que são muito interessantes, cara, que estão no tá. chat. Uma delas rodou a semana aí, que é o CPI. Você acha que é possível? Eu não sei se você viu, mas tem um suposto vídeo aí de que a pessoa desbloqueou o CPI É, sozinho, né, no caso, que até então é meio... E aí tem vídeo, cara, que eu já vi até vídeo que o pessoal esconde a cordinha, sabe? Tem um é, elástico ali que é meio... Eu falo, onde vai a galera para poder chegar? Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas é uma alavanca nitidamente muito difícil. E não sei, então, se talvez vai para um dia acontecer, mas eu tenho minhas dúvidas. eu acho que assim, o CTI, dependendo como ele é feito, ele é possível sim. Não aquele CTI que você fica realmente com o corpo reto e você fica com a barra tipo, batendo no umbigo, que você vê umas coisas que realmente você não vê ativação no cara, você vê o cara tá relaxado, só tá Sim, segurando lá. Se você pensar na ativação do CTI, ela é possível, mas ele não é aquele movimento bonitinho. Ele vai ficar só a barra um pouquinho abaixo, como se fosse, sabe, aquele chin-up que você faz na barra, que você faz a rosca direta, que você vai e volta, sei, que sei. não fica na linha da Headbang. barra. Exato. Seria mais ou menos aquilo, só que na pegada pronada, que você iria fazer tipo, a linha do mesma linha do pull down, segurando lá, o pull down lá na frente. Se você segura o pull down na frente, lógico, é possível você fazer, mas você ficar reto, aquilo não. Você fica um pouquinho abaixo, né? E você, tipo, acaba forçando muito e normalmente você segura 2 segundos e solta, 3 segundos, assim. E é isso. Eu acho que é possível, mas não nessa angulação que o pessoal posta retinho, o negócio ali, que você vê que o cara tá relaxadão ali. O cara tira uma mão, tira o suor, volta, aí eu já acho muita loucura. Eu acho que não tem. Eu acho que aí é meio. Tem muito caroço ali naquele ângulo. Então eu acho que ele é meio truquezinho. Eu Agora, também tendo a pensar desse jeito também, Fabião. agora se pegar, por exemplo, fazer o CTI, se você tem uma ativação realmente, que o cara vai lá, entra e depois ele solta e ele relaxa e continua segurando a barra normal, e você vê que ele não tá reto, você vê que ele tá tipo meio assim, né? Porque tem que estar com ativação. Se você ficar reto, você perde ativação, né? Igual você fazer um pullover assim, você segurar. Se eu forço ele para baixo, eu tenho ativação, igual na Victoria, no Forearm, né, no caso. Então eu acho que é possível, mas eu acho que tem muita coisa aí, no caso. Eu acho que tem muita coisa. Tipo, é difícil de verificar qual que é e qual que não é. Eu vejo que a galera até usa. Eu acho isso uma loucura, né? A pessoa vai na malandragem ali tentando driblar, mas beleza.
E aí o Gus fala aqui que até tenho vontade de fazer uma live sobre isso, cara, que parece que é uma definição simples, mas ele fala street workout ou calistenia. E eu vejo que isso muda muito até de região para região, cara. Tem gente que fala, calistenia, os movimentos mais básicos. Então, se o Fábio treina calistenia, indica que você faz muito pull-up, indica que você faz muito push-up. E aí, se você faz street workout, talvez ele já esteja atrelando, né, a movimentos estáticos e tudo mais. Mas aí eu tô com você também, que, pô, o corpo ele entende tudo, tudo é um exercício, né? Beleza, Exato. um é isométrico, o outro ele é dinâmico, mas é estímulo, a musculatura contraída. Então, eu tenho uma certa Exato. dificuldade, às vezes, de botar essa definição aí. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, muita gente me pergunta isso. Você faz calistenia? Eu falo, faço calistenia barra street workout. E é uma briga isso com a galera. Então, onde eu falo, cara, a calistenia ela é igual a musculação. Ela é um preparo para você utilizar ele em qualquer esporte que você vai fazer, tá? A calistenia é um preparo utilizado em qualquer modalidade que utilize o peso corporal, né, numa maneira total. Então, pegar o pessoal Sim. do atletismo, para o cara ir saltar com a vara, ele tem que fazer uma canoinha pro L-sit, né, mas é específico para ele. Então, toda modalidade que você utiliza alguma movimentação corporal, alguma força de peso corporal, seja uma explosão, de impacto, seja o que for, você vai utilizar a calistenia. Que é um preparo junto com que a musculação também é outro preparo, né? Perfeito. Agora, da calistenia surge vários esportes que ela é auxiliada nesses esportes, que auxilia em outros esportes. O workout é um esporte, o crossfit é outro esporte, o street lifting é um outro esporte, mais voltado para a calistenia, mas é um outro esporte, o atletismo, a corrida. Se você for parar para pensar, correr é calistenia, você não está mexendo no peso corporal? É um tipo de calistenia, uma vertente mais aeróbica, que vai auxiliar o cara a fazer alguma outra coisa. Então, funcional é uma calistenia, né? É uma vertente da calistenia para a parte mais terapêutica, uma parte mais de hipertrofia mais que você possa fazer na tua casa. É uma metodologia da calistenia. Então, a calistenia não é simplesmente fazer barra fixa, paralela, agachamento e flexão e morreu, parou por aí. Está presente em diversas coisas, inclusive em muitos esportes, né? Esporte de alto rendimento, você usa princípios, igual você falou, né? Tipo, ginásticos. Então tem lá, sei lá, você faz futebol americano, que tem uma ciência muito boa, né? O rugby, eles usam princípios da musculação, eles usam o princípio do LPO e da calistenia. E aí a calistenia realmente, como você falou, ela está presente em quase tudo, né, cara? Porque é peso corporal. O peso corporal é tudo, porque todo esporte que você faz físico, você vai usar o seu corpo como ferramenta, né, cara? Talvez você vá prestar Exato. alguma outra coisa que vai mais na precisão, sei lá, se o cara atira, né? Talvez ele não precise ter um total domínio de toda a parte da questão corporal, muito embora ainda assim ele vai precisar. Mas em linhas gerais, você vai usar o seu corpo para quase tudo, né, cara? Exato, e é o que eu falo, a calistenia normalmente eu não, é uma coisa que eu falo, ela auxilia tudo. A calistenia conflita com a musculação? Cara, todo trabalho, se não for bem feito, ele vai conflitar, não adianta. Então, assim, é o que eu falo, não conflita. Tanto é que chega um cara, eu falo isso para os personagens todos, caras, tem gente que mete pau em calistenia, eu falo, cara, chega um cara para você, o cara nunca treinou na vida, o cara é sedentário, você tem que ensinar o cara a agachar. O que você pede pro cara fazer? Pega o banquinho lá, né? O stepzinho. Porra, cara, senta e levanta igual que você faz no seu dia a dia. Senta e levanta no sofá. Você ensina o cara, estufa o peito, peito para cima, glúteo para trás, senta e levanta. Isso é calistenia. Você condiciona a pessoa, você adapta a pessoa a fazer coisas que ela desaprendeu para utilizar na musculação. Então, o primeiro contato, normalmente, que eu falo para a galera ter é pega a base da calistenia. Quer jogar para musculação? Antes, naquela saída das máquinas, né? O cara tá na máquina, o cara vai sair do Smith, o cara vai sair de alguma máquina, põe ele para agachar livre, que é a calistenia. O cara quer aprender a fazer um supino? Aprende a fazer a flexão. Então, não consigo pensar em nada que não use a calistenia como Verdade. suporte. Um olhar clínico, né? O Gans deu uma tumultuada aqui, mas Gans, eu tive que escrever um artigo sobre isso aí, e eu acho que eu consigo, vou tentar simplificar essa definição. Ele falou ali muito sobre calistenia de onde, street workout de onde e ginástica. Eu tive que escrever um documento sobre isso, e o Fabião especificou bem sobre a calistenia, né, Fabião? Vem a origem grega, né? Mas aí exatamente isso que você falou, qualquer coisa voltada ao peso corporal, você já está inserido na calistenia. Eu achei perfeita essa definição. Eu entendo, pelo menos, o street workout, e a maioria dos praticantes entendem como um movimento, né? E eles usam muito o exemplo do hip hop,
né? Que usa um Sim. grafite, que usa uma linha de vestimenta, que usa uma linha musical, insere tudo aquilo e tem um movimento, né? Então o street workout ele pega elementos da calistenia, pega a estrutura de treino da calistenia, mas tem um estilo de vida, né? Aquela coisa mais urbana mesmo, né? Mais alguns chamam até de ghetto workout. Então tem um jeito Sim. de treinar, tem uma vestimenta própria e aí vertentes competitivas em cima disso, né? E falando em competição, eu acho que aí entra exatamente a ginástica, que aí ela é mais do que uma competição, ela é um desporto mesmo. Então foi algo muito bem Total. estruturado, uma linha esportiva com regras, né, que é muito bem estruturada, voltada para o conceito olímpico e que é, agrega justamente nesse conceito de, cara, ter uma atividade totalmente centrada, totalmente de regras e com, por exemplo, elementos diferentes, que tem o cavalo, né, tem as argolas, então é tudo muito Sim. bem estipulado. Eu classificaria, assim, se tivesse que usar uma única palavra, como o desporto mesmo, né, que foi uma coisa que envolveu o esporte. O que você pensa sobre isso, Fabião? Mais ou menos essa linha? Então, eu acho que é mais ou menos essa linha. Tanto é que até o Gu Alejandro, a gente vira e mexe, troca umas ideias. Ele fala assim: a calistenia, workout, ginástica, artística é a mesma coisa. A diferença é que a ginástica ela tem um padrão e a street workout é uma salseira só que vai quem é melhor e é isso, né? Não tem uma padronização de regulamento, não tem um comitê igual você tem o COB, né? No, né? Você tem o Comitê Brasileiro Oficial de Ginástica, né? Que é muito conhecido. Aqui a gente não tem. O que a gente tem é o órgão da associação, né? Que pauta os campeonatos, tem os regulamentos, eles estão separando agora, a categoria estágio de força, que é a que eu participo, aí tem a categoria de acrobática e de freestyle. Então, porque está começando ainda. Se você pegar normalmente a ginástica artística, foi o que você falou, quando ela começou, é parecido com o que a gente tem hoje do street workout. Verdade. Então, é uma coisa muito nova. E como a gente tem elementos da ginástica, a full planche é um elemento da ginástica. Ela não é um elemento do street workout, pegou da ginástica e adaptou. Então, esse workout ele é uma adaptação da ginástica artística, eu costumo dizer, né? Ele tem uma adaptação, ele pega alguns exercícios de fortalecimento da ginástica, um front lever, que adaptam para outras coisas, para um keeping, uma coisa assim, e ele joga cria a modalidade do street workout em si, que é mais apta para outras pessoas sem uma restrição de tamanho, sem uma restrição de idade, né? Tudo bem, ocorre, né? Mas não é um fator predominante. Se você quiser fazer, você faz. Você tem uma barra e uma paralela, e você não tem precisa de uma estrutura muito para isso. Você uma barra paralela na praia, qualquer lugar na praça, você consegue fazer esse workout. Você não precisa de um ginásio, de um cavalo, uma coisa. Então, eu acredito que seja uma ginástica artística adaptada para o meio urbano. Perfeito. Eu enxergo também todas essas linhas. O Gus sugere um livro aqui do PD, beleza? O Quarto Caminho. Tá anotado, meu caro. Uh, E vou encerrar com a pergunta do Edu, que também é mais voltado para o plant, vê que a galera se amarra mesmo no plant, né? O calistênico, ele adora o plant. Não que ele não goste do front lever, mas ele gosta Não, muito do lógico, plant. mas Isso ele tá. é um amor incondicional. Quais exercícios me recomenda para bench arm full planche? Tô meio travado. Tá. A pentearme é aquela lá que é tipo a elbow, só que é com os cotovelos ao lado da costela, Isso, né? isso. Isso aí. Tá. Existe que eu recomendo aumentar o hold na elbow e você ir tirando o encaixe como é que fala, do cotovelo do centro e jogando, arrastando ele aos poucos para a costela. E eu recomendo também você fazer bastante pike. Aquela flexão de ombro de você descer no cotovelo, você para lá, dá um holdzinho de 3 segundos e tenta voltar e retomar, né? Fazer bastante flexão militar também. Tudo que você tem uma ativação maior de tríceps, bastante paralela, que você tem uma ativação muito grande de tríceps e um tempo de contração significativo aí que seria na pentearm, né? Porque ela é uma elbow, só que você não encaixa, você só projeta dos lados. E treinar, se você já domina, treinar o movimento propriamente dito e alongar bastante, fazer bastante um trabalho de cotovelo, né? Não criar aquelas tendinites chatas de cotovelo de tenista também, que é muito característico quando está treinando esse movimento. Alongar bastante punho, fazer toda essa parte de prevenção, bastante manguito, toda essa parte. Show de bola. Eu pergunto se não seria pseudo. Não seria o que ele falou, mas eu acredito que também ajudaria. Eu concordo com tudo que o Fábio falou.
Eu acho que se você consegue, só que você tem que relativizar que o pseudo planche push-up ele é mais intenso, né? Se bem feito Sim, ali, ele é uma. Talvez ele seja até, mesmo falando do dinâmico de força, numa intensidade possivelmente maior do que a sustentação do elbow, por exemplo. Mas ele tem exato. uma angulação, sim, que ela pode te ajudar, mas que ainda assim eu também seguiria as recomendações do Fábio, porque vai ter a força bem específica para o que você quer, sendo, por exemplo, o elbow lever, né, com o apoio no ilíaco. Cara, muito semelhante. É um gesto específico puro, né? Só que, porém, um pouco mais suavizado, justamente por essa distância do apoio aí. E aí sim você vai precisar de um pouco mais de força de superior. E aí sim pode entrar as pikes e também, como você sugeriu, o próprio A própria planche puxa, paralela. pseudo planche. Nunca Então, tinha a pensado em tirar. pseudo, É isso mesmo, a sugestão do Fábio é boa, porque é o gesto específico e aos poucos você vai agregando intensidade. A sugestão dele é interessante mesmo. exato. A pseudo eu até aconselharia, mas a pseudo, por ela ser, dependendo da angulação que você fazer a direita, mais intensa Sim, verdade. que a, como falar que ele falou, a pentearm, né? Que a Sim, verdade. pentearm, eu não aconselharia no começo, quando você, o movimento tá meio bamba, aquele encaixa, desce. Eu aconselharia abdômen, lombar e esse treino. Porque se você está querendo fazer uma coisa mais difícil e você não faz a mais fácil, o que eu te garanto é que ou você não vai fazer, ou você fazer, vai vir aquela dor no cotovelo grande, grande, que você vai ter que fazer gelo e às vezes você perde até o seu progresso que você estava fazendo, né? Então eu falo, é melhor você intensifica nos movimentos mais fáceis, deixa eles mais intensos, uma base muito forte, porque aí depois o resto acontece. Perfeito. Valeu, Gus. Falou aí, parabéns pela live. Tamo junto, cara. O Edu pergunta quais os alongamentos. Edu, eu não entendi exatamente se a tua pergunta já é voltada para o planche ou para a pergunta anterior. Mas acredito que, assim, mesmo se a gente pensar, acho que o Fabio deve concordar comigo, front lever e planche não são movimentos que dependem de um grande nível de flexibilidade. Porém, existe um patamar ali onde ele sempre precisa do mínimo aceitável para que você consiga treinar e não se machucar, né? Então, por exemplo, de punho, de ombro, você precisa ter no mínimo um pouquinho de mobilidade e flexibilidade nesses fatores. Muito embora, cara, nem de longe ele é a parte mais difícil, né, Fabio? A questão da flexibilidade para esses dois movimentos em especial não é aquela coisa que vai, caramba, eu preciso me dedicar horrores para isso. Com certeza, o componente da força que você vai ter que criar e o encaixe técnico, enfim, eles vão falar muito mais alto. Mas a minha dica aí para você é que você sempre continue treinando mobilidade e flexibilidade. Sigo diversos coaches, inclusive alguns lá de fora que, cara, defendem muito essa questão aí. Fala que a maioria das pessoas são muito travadas, né? Isso impossibilita muito. Então eu recomendo sempre que você continue treinando. Não é mais ou menos essa linha, Fabião? Total. Assim, tem um cara que eu gosto muito dele, que é aquele o Sai Monster, né? Ele O, mesmo. Eu já ouvi ele então, falar isso, por exemplo. o Sai Monster é um cara que ele foca muita mobilidade, Exato. muita flexibilidade. Só que é o que eu falo, tome cuidado quando vai treinar flexibilidade em treino de força. As duas coisas não combinam. Então, assim, quando você for fazer treino de força, cara, é treino de força. Treino de flexibilidade, não alongamento, flexibilidade, tá? Você vai treinar flexibilidade só um dia. Um dia que você vai falar, cara, hoje eu vou parar para fazer flexibilidade. Aí você vai, tá? Não treine nem antes nem depois do treino flexibilidade. Reserve um treino, igual você treina abdômen, você não treina abdômen todo dia, você não treina pull todo dia. O treino de flexibilidade tem que ser uma coisa paralela, rotineira às coisas que você vai fazer. E eu não acharia que a flexibilidade e a mobilidade ela seja no front uma coisa fundamental. Primeira coisa, você tem que saber saber fazer uma barra. Você consegue fazer uma barra, segurar a descida, você consegue, você tem requisito para fazer um front. A diferença é que você vai ter que ganhar força nisso. Mas a mobilidade normalmente não seja uma coisa que vai influenciar no front em si, vai influenciar em movimentos, às vezes de transição, tá? Uma mobilidade de quadril e uma transição às vezes de movimentos mais avançados. Pô, já domino o front, quero fazer um front deslocado, né? Aí sim, você vai ter que treinar a entrada de ombro, né? Umas projeções, mas para movimento de front lever em si, só o front, força, 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 força e força. Não tem muito o que falar. E sobre essa parte da flexibilidade, por que que eu não posso treinar? Mas o ginasta treina. O ginasta, ele tem um monte de periodização, um monte de coisa que ele está toda hora em contato e tal, e tem estudos que falam o seguinte, recentes, treino de força com flexibilidade, você diminui a, o progresso de ativação e hipertrofia do cara do que quando você treina flexibilidade separado. Tá bom? É Também recrutamento, exato.
o ginasta, Fabel, ele tem um primeiro momento, na sua grande maioria das vezes, que ele trabalha numa idade propícia para isso, né? Então você vê todo aquele vídeo lá da China, que eles estão sofrendo no alongamento, porque Sim. essa parte ela é muito enfatizada quando você ainda é muito novo, né? E aí, lá na frente, por exemplo, eu acompanhei o último camp lá do Zanetti, ele vai pela manhã, ele faz um circuito de resistência muscular, então ele faz todo esse trabalho de DIP, né? Toda essa calistenia básica, como a gente vai dizer, e faz a questão de flexibilidade e mobilidade, porque para ele é uma manutenção, né? Então, ele já não mais pensa numa Exato. flexibilidade de alto nível. Não. Então, nada impede para que ele faça um trabalho de força depois. Mas o que você está defendendo é que um treino intenso, né, de flexibilidade e um treino intenso de força, realmente eles não combinam nada. Sim, eles vão conflitar, porque é o que eu falo. Isso a gente entraria agora naquela parte técnica, né, do sarcômero, toda essa parte de contração muscular, da fibra, pensar do ligamento, né, da articulação, tudo isso, né? Porque quando você mexe com flexibilidade, você está mexendo com articulação. Quando você mexe com alongamento, você está mexendo musculatura. São dois tecidos diferentes. A articulação, ligamento, você não fortalece, você só previne, né? Então, é o que a gente fala. Se você trabalhar flexibilidade, o que acontece? A fibra ela está aqui, ela vai alongar. Se alongou a fibra muscular, alongou, logo vai alongar o ligamento, né? A parte articular, tudo isso. Se você jogar o treino de força, você pode romper em excesso essa fibra, porque você vai romper, lógico, mas você rompe, você pode ocasionar, sei lá, às vezes uma distensão, pô, mas eu alonguei e tal. Aí dá uma extensão, é mais fácil dessa fibra estourar, né? Perfeito. Se você gera força, o que acontece? Você alongou e voltou, ela tá dura. E quando você alonga depois, também não tem muita finalidade, porque você vai estar todo jogando todo aquele processo de hipertrofia, diminuindo ele. Então, todo aquele treino que você fez vai reduzir pelo menos um quarto, aí um pouquinho, né? Então, é por isso que a gente fala, pega paralelo, domingo eu não treino, domingo, sábado eu não treino, sábado, domingo eu não treino. Pega sábado, faz uma flexibilidade, domingo descansa e taca a pau na segunda. É isso. O Edu falou que tinha uma duvidazinha em cima desse tema. Basicamente, do que o Fabio falou, você não faz treinos intensos pensando em grandes ganhos de flexibilidade juntamente naquelas mesmas fibras que você vai realizar força, né? Ele fala para você separar esse treinamento, porque realmente você deixa essa fibra muito mais sensível, consequentemente aumentando a chance da lesão. Isso é básico, irmão. Só para você aí em cima da tua pergunta, se você pretende treinar em grandes intensidades para que você separe ainda mais em cima desse modelo que você sugeriu, justamente para não deixar essa... O que a galera usa muito, às vezes, na musculação e que acho que talvez possa ser implementado na ginástica, Fabião, é de tentar fazer segmentos diferentes, né? Então, por exemplo, sei lá, vai fazer um trabalho de força de membros superiores. Você pode se dedicar ali no posterior, por exemplo, das tuas pernas, você pode tentar trabalhar um pouquinho mais de flexibilidade, Pode. mas não fazer na mesma região, né? Que é o que você está falando. Exato. Exato. Normalmente, é que na calistenia, na musculação você consegue separar. Na calistenia, Pouco mesmo mais. você pull, push, você tem ativação você tem ativação completa. Na musculação você consegue, a menos que na calistenia você vá treinar perna, você vai treinar um leg day, você pode alongar a parte superior. Mas caso você treine push, pull, o que seja, e você anda de distance workout em si, ou de até de street lifting, eu não aconselho você nos dias de superior, seja pull, push, seja o que for, seja free, seja o que for que você for treinar, estático, eu não aconselho que você alongue antes ou depois. Se for para alongar em treino superior, inferior um pouquinho assim, só se você sentir aquela cãibra, né, em excesso, quando você dá um hold, às vezes, né, você faz ponta de pé e você fala, puta, dormiu a perna, né? Ai, deu uma cãibra, alguma coisa, né? Aí você dá uma soltadinha de leve, mas não é para ficar 10 horas ali treinando flexibilidade. Porra, treinei perna, vou abrir um espacate. Isso não existe, cara. Sim, estou de acordo. Perfeita observação, né? Eu já falo tantas vezes que eu até esqueço de lembrar a galera de novo, mas foi bom que você lembrou aí, porque, inclusive, uma das postagens que eu fiz deu até problema, que alguém, acho que treinava bastante, né? Acho que fazia, ele era lutador de Kung Fu, aí ele até falou, pô, mas eu alongo todos os dias, tá? Eu falei, não, são coisas diferentes, a gente está falando de um treino de força, né? Não necessariamente você vai para uma intensidade tão alta. Enfim, ele não achou interessante porque ele fazia nos treinos dele, mas o conceito não foi bem explicado. Mas, Fabião, irmão, vamos encerrar aqui agora. Queria mais uma vez te agradecer demais, demais mesmo pela presença. Foi uma conversa muito interessante. Queria agradecer a participação de todos vocês também aqui no chat.
Galera vai estar no YouTube, galera também estará no nosso GVT e no nosso podcast. Vou lhe convidar mais vezes, irmão, se você estiver disponível, a gente Claro, fala vamos. sobre outros temas aí. Vamos, super top. Fechado. Foi um prazer enorme. De verdade, Hugo. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha ajudado aí qualquer coisa. E estamos aí, só chamar qualquer coisa. E vamos para Perfeito. cima. Edu, fica tranquilo. Depois chama lá no privado que eu vou te ajudar, irmão. Todas as vezes que você tiver, não se preocupa, pode perguntar à vontade. Fabião, para a gente encerrar essa live, passa uma mensagem aí para a galera agora que vai estar ouvindo a gente no podcast, vai estar ouvindo a gente no YouTube. Deixa você com as últimas palavras e mais uma vez só queria te agradecer, irmão. Obrigado. Galera, sempre acreditem em vocês. Vão falar, o treino é isso, é aquilo, tal, tal. Investe em você, cara. Investe em básico, investe em força, investe. É isso que você quer? Cara, se eu fiz, tal pessoa fez, você consegue fazer. Periodiza, faz certinho, segue as dicas, sai perguntando. E é isso, galera. Boa sorte a todos. E quero ver todo mundo aí firme e forte, hein? Respeitando o limite do corpo. Show de bola. Boas palavras. Tamo junto, Fabião. Um grande abraço para você, irmão. Abraço, Hugo. Tamo junto. Valeu, galera do chat. Até mais.